Toco o terceiro sinal e abre-se as cortinas. Uma luz branca forte acende e ilumina o palco. Meus olhos brilham, meu coração pulsa forte, minha respiração aumenta. E um sentimento de felicidade enorme. É o teatro entrando na minha vida, a arte alimentando minha alma, é o palco virando a minha casa. Lá vem eles, lá vem elas, sagrados atores, lindos e imponentes, fortes e brejeiros, irradiando a criação. Comédia, drama, música e ação. Eles pegam na minha mão e me levam para o mundo da magia. Me apresentam Shakespeare, Nelson Rodrigues, Albi e tantos outros. Eu aprendi, cresci, melhorei e entendi que o mundo sem a arte, ele não pode existir. Fui estudar, pesquisar, produzir, evoluir. E hoje estou aqui apresentando o que entendi ser artista. Viva comigo essa experiência e façamos juntos um mundo melhor. A arte salva, cura, educa e resiste. Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do nosso querido podcast Ser Artista no canal do YouTube e agora no canal Uplay conectado à TV Samsung com muito orgulho por todo o Brasil. Como vocês sabem, esse podcast é oriundo do livro Ser Artista, que eu tenho muito orgulho de ter feito junto com o Arnaldo Bloch, e estamos há 5 anos entre os 100 mais da Amazon, pela minha amada editora HarperCollins, e ano que vem eu estou lançando o livro que vai comemorar os 75 anos da televisão brasileira, e em 2027 a biografia comemorando meus 40 anos. Então, minha gratidão é eterna à HarperCollins por ser minha grande parceira. O meu convidado de hoje, como sempre, é um grande ator e também um grande amigo. Muito boa noite, Edson Capri. Boa noite, Marcos. Prazer enorme estar aqui com você. Prazer todo meu respeito, minha admiração, meu carinho pelo seu trabalho e pelo seu talento. Obrigado, é recíproco. Eu acabei de ficar emocionado com essa patota de atores maravilhosos e atrizes maravilhosas que você botou aqui na tua abertura. Eu tenho alguma historinha com todos, eu ia passando, eu falava, olha fulana. Uma delícia de ver, bom, né? emocionante. É meu orgulho, né? Como eu falei hoje de manhã, quando a Lúcia Torre estava falando sobre o momento que a gente vive, a inversão de valores na carreira do ator, e eu falei para ela, Ana, eu acho que cada vez mais a minha missão tá clara, porque eu batalho pelo grande ator, né? Pela pessoa que prima pela formação, pela educação. Tudo isso aqui só existe porque eu me identifico com essa tessitura de carreira que vocês desenvolveram. E acho que a gente vira um pouco um grupo segmentado no meio desse processo todo. Então, eu tenho a certeza que eu encaro isso como uma missão mesmo. Eu acho que a gente tem que seguir firme e convicto nessa postura, porque é o que eu gosto de fazer com quem eu gosto de trabalhar. Gisele, a gente acompanha você, a gente vê o carinho que você trata todo mundo, como você é acolhedor, como você levanta a bola da gente talvez até uma altura maior do que a gente é. Mas isso é muito bom. É um prazer enorme estar Que aqui bom. com você. Eu quero começar, então, pela história do seu avô, Meu avô. que é sobrevivente do maior naufrágio da história, o maior desastre marítimo do Brasil, Exato. do Príncipe. Das Astúrias. Me conta essa história. Meu avô era casado na Itália e tinha já 5 filhos. E ele era um aventureiro, ele era engenheiro químico, ele era também engenheiro agrônomo, ele tinha uma profissão que lhe bastava para sustentar bem a família, mas ele tinha aquela coisa italiana de ser aventureiro. Então ele já tinha viajado para o Caribe, já tinha viajado para Buenos Aires, já tinha viajado para o Brasil. E dessa vez, numa das viagens do Brasil, ele deixou um filho aqui, que se apaixonou, com 15 anos se apaixonou, quis ficar. E ficou. E ele estava voltando com toda a família, com o resto da família, para esse filho casar. Era um navio que ia desde Barcelona para Buenos Aires e ia parar em Santos, para deixar o pessoal, os brasileiros, né? Um navio repleto de riqueza, indo para Buenos Aires, esculturas caríssimas, muito ouro. Gigantesco esse navio? Para a época era gigantesco. Para a época era assim, equiparado ao Titanic e tal. Nossa. Talvez não tão grande quanto o Titanic, mas era um navio de grande porte e de grande curso, né? Vinha de Barcelona para Buenos Aires, pra você ter uma ideia, atravessava o Atlântico inteiro. E aqui na costa o navio parou. E tem até algumas histórias de que talvez tenha sido para roubar algumas coisas dentro do navio, porque quando ele parou na costa, em Ilhabela, muitos caiçaras, muitos pescadores, moradores das praias, viram
canoas indo e voltando do navio aos montes, muitas horas de noite. Os piratas, né? Provavelmente. Não se pode dizer nada, mas teve esse lance e sabe-se que tinha muita riqueza, era muita riqueza vindo da Europa para Buenos Aires. E consta que como é que é o nome? O imediato não, o imediato que foi quem comandou o navio a partir de então. O comandante não estava mais no navio. E aí o imediato continuou a viagem e logo em seguida entrou uma pedra enorme. Eu fui ver, o Fantástico me levou lá. Já sabiam do meu avô. Ilhabela mesmo. Ali Ilhabela mesmo. Na Ponta do Boi tem... A gente parou pertinho ali no Fantástico, eles levaram a gente pertinho, e a gente vê uma pedra imensa, um tanto assim abaixo da água. A gente vê a pedra. E foi ali uma pedra enorme que era tão rasa, era tão perto da água, que o navio estraçalhou, em 15 minutos afundou. Nossa Senhora. E ele saiu do camarote dele, subiu para pegar, ele viu a água entrando, subiu para pegar os salva-vidas para a família, tinha um bebê, um filho menor, um filho maior dançando lá no carnaval, era carnaval. E ele subiu para pegar os salva-vidas, os coletes, e não conseguiu voltar, porque encheu muito rapidamente, foi jogado para a água. E nadou, isso foi 3 da manhã, nadou até 6, 7 da manhã. A família toda morreu? A família toda morreu. Menos um, que estava no carnaval, foi jogado para a água. E os dois nadaram a noite inteira e separados, não se viram. Se encontraram na praia. Opa, bati aqui do microfone. Não é problema. Se encontraram na mesma praia. Até eu ouvi toda a história desse filho dele, que é meu tio, o tio Renato. Minha mãe levou, eu tinha 7 anos, minha mãe levou para a gente ouvir a história. Eu me lembro eu sentadinho no chão, ele falava palavrão, mas era um italiano que falava muito palavrão. Eu fiquei assustado, era pequenininho, 7 anos, 6, 7 anos, fiquei assustado como ele falava palavrão, coisa de italiano, né? E ele contou, narrou a história inteira, que eles passaram a noite inteira, cada um tentando se agarrar nas pedras, porque eles não viam nada, era de noite. Que loucura. Você tem noção do número de sobreviventes? Tem alguns sobreviventes, mas consta que teve mais morte do que no Titanic. Porque como era a Primeira Guerra Mundial, tinha muito clandestino. Inclusive, meu avô estava com a família clandestina, porque ele já tinha ido para uma guerra na Abissínia, já tinha se ferido, estava com medo de a família ter algum problema com a família e vazou, saiu da Itália e veio aqui, veio o casamento do filho de 15 anos que tinha ficado. E ele tinha um filho, bebê de 2, 3 anos, né? E ele ouviu papá na água, não teve vivo, agarrou uma garota e botou nas costas, achando que era filho dele, porque o filho dele ainda falava papá. Só que não era. Quando ele chegou na praia, ele viu que não era o filho dele. Na praia, ele passou a noite tentando se agarrar nas pedras, se lanhou inteiro, o filho dele também, separados. E tentaram, eles não viam. Então, quando amanheceu que eles viram um lugar, uma praia, e aí conseguiram nadar até a praia. Não era o bebê dele, era um bebê argentino, de uma família até bem abastada de Buenos Aires, que depois mandaram muitas cartas de agradecimento. O pai morreu. O pai morreu. O pai era separado da mãe, então o pai estava com o filho nessa viagem. Então ele salvou o bebê mesmo. Salvou o bebê. Que lindo, muito bonito. Bonito isso. Achando que era o filho dele. E aí ele se instalou e foi procurar as comunidades italianas do Brasil, achou o filho dele, acabou em Ponta Grossa. Eu sou de Curitiba, mas ele acabou em Ponta Grossa. E lá ele refez a vida com uma viúva, filha de 2 milaneses, que tinha acabado de ficar viúva, se conheceram e se casaram. Ela chama Hermínia, por coincidência. Bati de novo, oh meu Deus. A gente vai contar, porque assim, tem gente que bate 50 vezes. Ele se casou com uma mulher chamada Hermínia, por coincidência, com relação ao Paulo. Eu esqueci de falar para o Paulo Gustavo que minha avó chamava Hermínia. Você acredita nisso? Eu esqueci. Depois eu falei, mas como é que eu pude esquecer? Minha avó. Ideia, fica aqui o registro. Olha isso. E ele casou com a Hermínia, teve mais 5 filhos, um deles era minha mãe, a Iole, a dona Iole Capri. É uma família que faz grandes famílias, né? Porque você fez uma filha de 5 filhos. Eu também tive 5 filhos. Você mantém uma relação com a Itália, de alguma forma? Não, a primeira viagem que eu fiz na minha vida, eu falei, eu quero ir para a Itália.
eu quero conhecer duas coisas muito importantes na minha vida: Itália e Portugal. Portugal, por motivos óbvios, nós Sim, temos toda uma sim. Nossa, estrutura cultural, né, baseada, calcada lá. E Itália por causa ele era da de que minha ascendência. cidade? De Verona. 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 E eu fui Você, lá, peguei o certificado dele, tenho cidadania impactante, não? italiana. Impactante, é linda, É né? lindo. Verona é É linda, lindo. é A uma Itália inteira é joia. linda, né? É, a Itália É inteira. um país muito especial. Você imaginava fazer uma família tão grande? Não, eu tive o primeiro filho, achei que era o único. Aliás, a primeira era a Laura, A né? Laura, que é mais Que velha. é a mais Você velha. achava que ia ser pai de Achei filho? que ia, É mesmo? não, achei que ia parar por aí. Aí conheci a Malu, tive o Pedro. Não teve como não ter o Pedro com a Malu. E aí depois eu conheci a Suzana, né? E E ele fez mais foi muito três. forte, tive 3 com a Suzana, quer dizer, foram 5. E a Malu ainda me trouxe a Isadora, O filha do enteado. ator Zanoni Ferriti, a Isadora Ferriti, que é minha sexta filha, eu considero minha sexta filha, a gente se dá muito bem também. Então, A sua filha mais velha faz o quê? Que eu não conheço. biologia. Biologia. Ah, ela Biologia. é a única, então, que não foi ligada ao meio. Tem a Sofia, que é muito novinha ainda, mas ainda tem um futuro pela frente adultos, ainda. tem o futuro pela frente. A Laura é um doce de criatura, adoro a Laura. Eu vejo um pouco ela porque ela mora em São Paulo. E ela trabalha com uma empresa que investiga as outras empresas na questão ambiental. Então, ela coloca as empresas corretamente na legislação ambiental. É um trabalho bacana. Muito bom esse. Muito bom. É interessante. O Pedro, eu vi o filme Malu no Festival de Cinema. Fiquei maravilhado, Erson, com o trabalho dele. Eu te confesso que eu não tinha noção da capacidade artística do Pedro ainda naquele nível de sofisticação. Né? Porque achei um filme muito sofisticado ao nível de direção de ator, o roteiro. E aí eu soube, os colegas falam que ele fez literalmente tudo, que ele participou de todo o processo, nos mínimos detalhes. Você deve ter ficado muito orgulhoso, não? E é a história da sua ex-mulher, aquilo tudo é verídico. Você viveu alguma parte daquilo ou não? Tudo. Tudo? Tudo aquilo. Aquela casa que ela queria fazer, um centro cultural, eu estava junto. Mas você pega aquela parte da doença? Não, a doença não, eu já tinha separado. Que é a vaca louca, né? Não é a vaca louca, tem uma parece, e confundem às vezes, mas é um outro nome que eu não consigo lembrar. O Pedro sempre, eu falo, qual é o nome? Ele me fala qual é o nome da doença, a doença rara. E isso foi pós-separação? Pós-separação, bem depois da separação. E aquela casa ainda existe hoje em dia? Deve existir, no Pontal do Recreio. Morei lá, inclusive, um tempão. Você chegou a morar? Morei lá. Ela ainda no tijolo. Olha. A gente, uma época que a gente estava eu estava sem contrato, então era uma dificuldade. Mas a gente refez a estrutura para poder ficar, porque ali tem uma coisa meio lamaçal, meio lodo, né? Então me falaram, cuidado que pode afundar. Eu falei, não, chamei o mestre de obra, falei, faz aí uma estrutura fortíssima. Aí, quando ele terminou, eu falei, tá forte, a casa não vai cair. Ele falou, o senhor pode construir um prédio de 10 andares aqui. E aí a Malu resolveu criar o Centro Cultural. Ela devia ser uma pessoa... Eu não cheguei a conhecer, infelizmente, mas ela devia ser muito interessante. Era muito interessante. Era apaixonante. Era louca. Era maravilhosa e louca. Aquelas loucas deliciosas. É que tem aquilo no filme. No filme a gente vê bem a loucura dela. A gente sente aquilo. Aquela paixão pela arte, ao mesmo tempo uma vida completamente fora do padrão. Você ficou muito orgulhoso? Muito. Muita vontade de trabalhar com o filho, como jorraram. diretor. Você não pretende fazer um projeto com ele? Sim, a gente sempre tem, né? Eu pretendo, estou esperando. Agora, tem que coincidir, né? Pedro teve um histórico na Globo, não teve? Teve. Né? Dirigiu novela na Globo. E aí ele partiu para a carreira independente. Na verdade, faz parte. Ele está aberto à novela, está aberto à Globo, está aberto a qualquer tipo de proposta. Merece você. Já fez teatro também, dirigiu uma peça. Fez teatro também, bem, inclusive. Foi um Ionesco? Não foi Ionesco, foi um do Teatro do Absurdo, não me lembro. Ai, caramba. Memória, né? A gente sabe. Nós todos, né, com uma certa idade, vamos esquecendo coisas, é normal. Eu passo por isso também. E Lucas, na carreira de ator e também administração. Isso. Um grande parceiro seu, né? Um grande parceiro, mora comigo, adoro, é sensível, inteligente, sou coruja, falo bem pra caramba. Vocês têm uma coisa de conversa, de troca de um com o outro, né? Tem, é muito gostoso. A sua outra filha hoje trabalha na fábrica de TV, na área de roteiro. Ela terminou agora o mestrado ou doutorado, eu até confundo, não sei qual dos dois, acho que é doutorado. Que a Luísa estudou lá fora, né? Lá fora. Ela estudou primeiro em Brighton, na Inglaterra, se formou em cinema e agora fez o mestrado em Paris, na Sorbonne. Que maravilha, hein? Está formada, já está trabalhando. E a pequenininha tem?
11, vai fazer 11. 11, eu Ainda conheci não no tem, vai fazer teatro 11. aquele dia, uma graça. É difícil essa, depois de tanto tempo, assim, você tem um filho tão jovem, você já é um pai quase É 70 um anos. grande É barato. uma renovação? É uma Porque eu sei que renovação. você é um paizão. Isso todo mundo me fala e eu vejo. Sou apaixonado, É. adoro. E eu não consigo brigar com filho, então eu sou tipo pai-avô. E a Sofia veio, a Sofia é uma alegria. A Sofia é uma alegria. E essa renova, né? E a Sofia tem uma coisa que é interessante, porque ela acompanha a irmã Luísa, que agora está com 24, e ela é aquela coisa do filho mais novo, que percebe tudo e vai pegando tudo. Então, ela já tem as companhias das meninas de 25 anos, 24 anos da irmã, fica junto. Aí ela foi ver minha peça. Eu estava lá, né? Você estava lá. Toda Aí, orgulhosa. eu preocupado, porque tem umas situações que fala-se um pouco da sexualidade, um pouco, não é nada grave. Aí eu perguntei para ela, todo cheio de dados, você teve alguma coisa que você não entendeu? Porque tem traição, tem separação Sim. e tal. Eu entendi tudo. 10 anos, indo para 11. Até porque, querendo ou não, ela vivenciou também isso recentemente com a separação de vocês. Exatamente. Né? E o casamento da mãe também. E o casamento da mãe também. Então, é tudo para aquele universo para ela tem alguma proximidade, de certa maneira. Ela conhece. Difícil recomeçar a vida de novo depois de uma separação de tanto tempo. É difícil, as 3 vezes foram difíceis. Eu tive 3 separações. Foi Malu. Foi Márcia, Malu. Ah, Márcia eu não conhecia. Márcia é a professora, mãe da Laura. A professora é uma professora de inglês de São Paulo, foi uma paixão também. E tivemos a Laura. E o que eu ia falar? Desculpa. Malu, depois Malu tive o Pedro e depois Suzana, 3 filhos. As 3 vezes muito difícil? As 3 vezes foram... Eu sou muito passional, eu me apaixono, eu sou muito passional. Então, as 3 foram maravilhosas. E a separação? A separação é sempre difícil. Por mais que você tenha uma amizade, que você converse, é difícil, porque dói. Dói. Eu tinha um aparato na casa, eram 3 filhos, a Suzana, mais 2, 3 empregados, porque nós trabalhávamos muito, tinha que segurar a onda da casa. Então, tinha sempre alguém para cuidar da Sofia, que era pequenininha, eu no final, e sempre para ter comida na mesa e saída para a escola, tinha que controlar essa gente. Eu gravando muito, Suzana sempre trabalhando muito, primeiro como médica, depois como diretora. E aí nós tínhamos um universo na casa. De repente eu caio num apartamentinho pequenininho, sozinho, é uma doideira, né? Você não tem como não sentir a diferença. Aí os filhos foram chegando aos poucos, foram me visitando, aí começaram a dormir na minha casa comigo, aí começou a melhorar. E eu fui também me acostumando com a ideia de ser um solteirão. E hoje rola uma solitude saudável? Muito, estou adorando. Porque, na verdade, na somatória, eu fiquei 47 anos casado, é muita coisa. Chega uma hora que você fala, não, já está bom. Você tem vontade ainda de um 4º casamento? Não tenho. Hoje só namorar. Quero me relacionar com as pessoas, Sim, quero namorar, mas claro. aquela convivência diária. Prefiro não. Agora, não se sabe, né? Sim, não se sabe. Eu sou passional, lá que eu me apaixono perdidamente, aí... E os filhos também acho que preencheram muito bem você, né? Muito. Você é um pai de verdade. São meus grandes amigos. Isso é lindo, Eu faço tudo por isso eles. é lindo. Vamos falar dessa carreira de ator. Vamos. Foi seu irmão que te influenciou? Foi. Me conta isso. Meu irmão, ele tinha 3 anos mais que eu, e eu me lembro dessa coisa do eu mais novo. Eu acho que a Sofia tem muito isso, de você vai observando o irmão mais velho e a convivência dele, o jeito dele, e você vai amadurecendo rápido. Sim. Porque você tem ali uma pessoa mais velha que te leva. Uma referência diária. Uma referência diária, exatamente. E a gente se gostava muito, embora a gente brigasse muito. Coisa de irmão. A gente fechava a pau, às vezes saía na porrada, às vezes. Mas a gente se adorava. Porque só vocês dois, a família? Nós 2, mas meu pai casou de novo e a mulher dele trouxe 2. Então eu tenho 2 irmãos de criação, são meus irmãos. Meu pai botou no nome dele também, são irmãos mesmo no papel e tudo. O Zé e o Beto. Mas o Everton, que é o Tom Capri, ele se intitulava Tom Capri, ele era escritor, era jornalista. Ele, de repente, ele com 18, 17, 18 anos, eu com 15, chegou em casa e falou assim, entrei no colégio no teatro, tem um pessoal fazendo teatro lá, comecei hoje, vamos lá amanhã comigo. Eu falei, não vou, vamos amanhã comigo. Pô, a gente se dava muito bem, e a gente viajava sozinho, de Curitiba para o Rio para visitar minha mãe, que minha mãe veio para o Rio, veio para São Paulo, e a gente era muito unido. Aí então você não tinha o sonho de ser ator? Não imaginava. Aí fui lá, assisti um ensaio.
né? O Julgamento de Joana d'Arc. Ele fazia um papel, eu fiquei assistindo. Aí o professor, que era o diretor, eram alunos e ex-alunos. Ele falou assim, vem aqui segurar a cruz. Aí eu fui segurar a cruz, fiquei lá segurando a cruz. Não queria, tava... Sou tímido, eu sou tímido. Você é tímido. Eu sou tímido. Eu estava lá segurando a cruz. Aí era alunos e ex-alunos do colégio. Professores também que participavam. Era uma montagem grande. Amadora, colegial, mas grande. E aí um deles, que fazia 2 papéis, teve um problema na coluna e o professor falou, faz você. Eu falei, não, eu não, jamais, não, faz você. Eu tinha ouvido o cara falar, o cara falava várias falas, era um papel, não era o menor papel da peça, mas era importante. Acabou me convencendo e eu fiz o papel. E meu irmão foi o meu professor, meu primeiro professor. Eu falei, eu não sei como falar. A primeira fala era, senhores, eu não vou conseguir lembrar, mas a primeira fala eu não conseguia dizer direito. Aí meu irmão me treinou, fala por fala, fala por fala. Foi um parceirão. Mas o seu irmão não seguiu a carreira de ator? Não Que virou seguia. jornalista do Estadão. Virou jornalista do Estadão. Você tem a faculdade de economia aí, não tem? Eu fiz até o 3º ano. Ah, você não se formou? Não me formei. Porque teve a parte acadêmica sua na PUC. Não, na verdade, eu entrei na USP, porque eu fiz vestibular na USP e na PUC. E, evidentemente, eu passei nos 2 e escolhi a USP, porque Sim, né, não tinha que porque pagar. não pagava. E lá na USP eu descobri aonde é que eu podia fazer teatro. Eu nunca parei de teatro, né? Nunca, sempre fiquei procurando, sempre corri atrás. E na USP, já ainda calouro, consegui que não me cortassem o cabelo porque eu fingi que estava fazendo uma peça de teatro. Aí uma pessoa falou, você é de teatro? Por que você não vai fazer teatro na PUC com o Roberto Lage? E aí eu fui fazer teatro na PUC. Estudava na USP, mas fui fazer teatro na PUC com o Roberto Lage. Foi ali que comecei em São Paulo. E aí você não termina, obviamente, porque já vinha trabalhando muito ativo, né, na carreira. Já, em Curitiba eu sempre procurei amador, procurei colegial, continuei fazendo sempre. É muito engraçado você falar de timidez, né? Como tem ator tímido. É tão antagônico isso, né? Você ter coragem de se exibir num palco para 1000 pessoas, mas na vida você ter a timidez. Se você entrar numa festa, provavelmente você fica tímido. Sim, claro, eu ficaria no meu canto, só observando, muito simpático com todo mundo. Ser reconhecido te deixa tímido, assim, nos lugares? Não, aí eu acolho, porque tem uma coisa assim, o público tem uma coisa que é bacana, porque eles sentem uma intimidade com a gente, porque a gente entra na sala, no quarto até, na televisão no quarto. Então tem uma intimidade, como é que você vai negar essa intimidade? Como é que você vai bater de frente com essa intimidade? Eu acolho, na hora você eu gosta acolho. desse carinho, né? Eu gosto de acolher, de ter empatia, né? Por que a pessoa a pessoa fica um pouco tímida de chegar no artista. Sim, eu já sei porque eu já cheguei em artista. Ele já me olhou assim com uma cara. O italiano. O Gianfrancesco Guarnieri? Não, o italiano mesmo, o italianão lá, o Brancaleone. O italiano ator internacional. Internacional. No aeroporto pedi para ele, não, deu autógrafo assim. Eu era fã dele. Então, a gente sabe como é que a pessoa chega no outro, num artista. Não sei se foi você que me disse que não gosta de se ver na televisão. Ou não. Foi você? Eu não gosta? Você não vê? Não nunca, Erso. Depois, quando tem uma reprise, eu olho e falo, olha, até que não estava tão ruim, porque sempre me acho ruim. Eu acho que podia ser melhor sempre acho que podia ser melhor. Sempre. Com esse volume todo de trabalho, ainda até hoje. Até hoje. Eu sou altamente crítico comigo mesmo. Muito mais comigo mesmo do que com os outros. Mas isso nos faz sofrer muito? Faz. Porque eu entro, por exemplo, eu faço espetáculo. Estou sempre fazendo espetáculo, adoro teatro. Sempre fazendo teatro, sempre. Agora, eu saio de todas as sessões dizendo, pô, ali podia ter feito, por que eu não fiz aquilo, por que eu não dei aquele tom? E já estou trabalhando para o dia seguinte, já estou melhorando. Agora, também tem isso. Tem dias que eu me sinto que vou bem, ótimo nunca acho, mas que eu fui bem, eu saio de alma lavada. Né? E é a minha própria crítica, a minha própria autocrítica, que é muito grande. Você tem uma formação muito forte, né? Você lê muito, né? Você tem o domínio das línguas. Você fala quantas línguas? Não, eu falo só o português. Ué, mas você não faz tradução? Eu faço tradução, mas para tradução é mais fácil. Porque eu achei que você fala... na verdade, eu tenho inglês, tenho francês médios. E tem italiano, né? Italiano também médio. Me viro bem nos três lugares. Agora, por exemplo, português de Portugal, eu não entendo coisa nenhuma.
Porque eles É comem todas incrível. as vogais. Quando eu não chego lá, eu entendo. demoro uns 2 dias para meu ouvido se acostumar. Meu Deus, É eu tô com medo. impressionante. A gente vai para Portugal com a peça, por exemplo, eu tô com medo das entrevistas. Eu falo, Natália, vou te cutucar, traduz para mim. Você vai acostumar. 2 dias você acostuma. Mas eu queria falar sobre essa outra coisa da tradução, porque é interessante Eu isso. Você fiz. traduz para inglês, Uhum, francês, de uhum. francês para português, de inglês para português e italiano. Mas como é que você diz que você não fala? Você tem compreensão na leitura e na escrita? Porque eu nunca morei lá. Mas você entende tudo que você lê. Eu entendo tudo que eu leio, Que mas você eu não traduz entendo tudo muito que bem. você fala. Ah, tá. Entendeu? Eu fico Sim. quando É onde é o meu problema também. bota o a escuta. noticiário, eu Tá. baixo para 30, 40% que eu entendo, Mas no aí na máximo. hora de ler você entende tudo. Na hora de ler, qualquer coisa, agora, então é tudo. É uma Ah. palavra que atrapalha, não sou fluente, não sou. Mas traduzo, traduzido em inglês, traduzido francês, traduzido italiano, Dario Fo. Dario Fo, eu sei disso. Agora, foi um trabalho de ano. Fiquei um ano. Não, mas tudo bem, mas Fiz. E faz muito bem, porque traduzir não é uma coisa fácil. Não é Botar na fácil. embocadura do português não é uma coisa fácil. E aí a Marília Pera, de repente, me joga um texto na mão, fala, traduz para mim. Eu falei, traduz. Eu fui E lá, ela gostou muito. Gostou muito. Eu sei, porque a gente já Gostou conversou sobre isso eu e É, ela. é. Marília gostava muito de você. Gostava, eu adorava ela. Gostava muito de você. Adorava ela. Agora, você acha que essa paixão que você tem pela leitura, você ainda lê muito como eu lia no passado? Não, porque eu tenho muita coisa para ler para aceitar ou não aceitar. Ah, tá. Aliás, você que me manda muitas. Porque eu sei de uma história que me falam muito, que eu acho até bonito, e eu já usei isso nos meus cursos como exemplo, tá? Uhum. Que é você, no tempo de espera de gravação, pegar um livro e ler. Você ainda faz isso? Faço Eu isso. acho isso muito bom. Porque às vezes você fica ali muito tempo preso na internet, Tempo jogado fora. Eu acho que o esperar numa gravação é um tempo perfeito para você manter a concentração e É, ler. é. Eu acho um exercício lindo. E Leona também tem esse hábito. Eu sempre falo de você nas minhas palestras, dando esse exemplo. Que eu acho útil de verdade. Acho que é um tempo que as pessoas jogam fora. Bati de novo. Não, menor problema. Mas uma coisa que eu queria falar, inclusive, que é interessante, que não sei se foi uma descoberta minha, muita gente deve saber disso já. Decorar texto, por exemplo, estudar o texto de novela ou de teatro. Existe um aproveitamento de um tempo inútil que é o melhor momento para se estudar da vida. É no metrô, é no Uber, é no consultório médico esperando. É a espera, aquela espera que você não... Nada. A vida fica... Estuda ali, que ali entra de uma forma... É muito forte, entra mais forte do que vou estudar. Mais orgânico do que você parasse para estudar, né? É um aproveitamento de tempo fantástico. E entra bem, entra gostoso. E é legal você falar isso assim. Você é da geração que, acho que 90%, todo mundo que passou aqui, todo mundo tem a formação acadêmica. Né? Dos atores que eu trabalho, acho que 70% tem a formação acadêmica. Há um consenso na geração do passado que essa formação é enriquecedora e faz a carreira ficar muito mais consistente, né? Um comprometimento com o legado, uma preocupação nas escolhas, né? Tendo as referências artísticas para poder avaliar um bom texto. Você tem muito isso, você é muito crítico nas leituras. Você sabe muito bem ler um texto quando chega para você se é bom ou não é. Eu sei pelas nossas conversas, né? Até porque você questiona de uma maneira muito profunda e muito coerente, que eu acho você muito coerente. A geração vai passando, vai mudando, né? A forma de entrar no mercado ficou muito mais plural. Você ainda acha que o lado acadêmico, eu falo muito isso até pelas pessoas que nos assistem aqui, tem muita gente fazendo doutorado e mestrado através da carreira de vocês, porque é uma geração que traz o conhecimento como uma prioridade. Você ainda acha que o lado acadêmico é fundamental na construção da carreira? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu não sou acadêmico como ator. Eu aprendi tudo em experiência vivida desde os 15 anos. E sempre teve, hoje em dia não tem muito, mas sempre teve em todas as montagens que eu fazia, Antunes Filho, Flávio Rangel, todos, tinha um ensaio de voz, tinha um ensaio de corpo, tinha um ensaio de dança, tinha um ensaio de texto, então a gente tinha ali um curso, né? E com o tempo foi virando curso superior, porque voz e dança e corpo, expressão corporal, postura, uma série de coisas. Mas o acadêmico eu não tive, eu acho fundamental. Porque você é muito importante. Eu tenho filhos que fazem e eu não fiz, então eu sei. Agora, nós ainda temos no Brasil, na questão da interpretação, eu acho que a gente está em falta ainda. Tem pouco.
Dá para entender, nós temos um país em desenvolvimento, nós temos 400 e poucos anos, não somos os Estados Unidos. Sim, é um país recente, né? Se a gente for botar na prática, é recente. Então temos poucos e ainda pode se desenvolver melhor, porque nós temos muitas questões, nós temos muitas faculdades para se fazer no Brasil ainda. Não podemos esquecer que é o terceiro mundo. É o terceiro mundo. Então, eu acho que pode ser mais, mas é fundamental você ter ali, sabe, todo um curso de corpo, todo um curso de voz, de interpretação do texto, entendimento do texto, como elaborar o personagem. E é um universo imenso e lindo. Né? Eu acho que a arte de interpretar, eu sou fã, assim, eu defendo muito. Ela é completa, ela é cheia de coisas, você usa tudo seu, tudo que você leu, tudo que você viveu, todos os teus traumas, todas as tuas alegrias, tuas paixões, tuas raivas. E você está usando isso tudo. Você é o seu próprio violão debaixo do braço. O violonista, né? O violonista tem o violão debaixo do braço e vai e canta onde quiser. A gente tem a gente pode interpretar. A sua voz foi uma coisa que você percebeu que tinha muito potencial trabalhada ou você já nasceu com esse vozeirão? Eu acho que eu já nasci com isso. Me lembro de namorada, nossa, que voz bonita. Eu ficava todo cheio de mim. Meu pai tinha uma voz bonita também. Tinha. E você sabia que cantava ou você descobriu depois? Não, cantar eu nunca cantei. Não, eu cantei por obrigação. Você canta porque eu vi um musical com você no Vice Rebelde. Mas foi um trabalho. Foi difícil? Foi difícil. Uma vez, eu fiz um monólogo. Foi tão tranquilo. Pois é, mas o que aparece, não aparece o trabalho atrás. Eu fiz uma vez uma direção de uma peça que eu estava como ator, e eu falei, aqui o ator tem que cantar uma música. E o ator era eu. Então eu era o diretor de mim mesmo. Eu botei eu cantando, me forcei a cantar, uma música do Zé, que linda. Cantei e é muito bem, as pessoas gostavam muito. Falei, eu consigo. Uma outra peça que o Gianni Ratti dirigiu também, que foi produção minha, ele falou assim, canta. Eu canto, Gianni, vamos lá. Mas os meninos, quando te levam para fazer noviças, você nunca tinha feito um musicalzão antes? Não. Daquele tamanho? Não, nunca. E aí você começou a fazer aula depois? Não, comecei a fazer aula para mostrar para eles se eu seria capaz ou não. Você nunca tinha feito aula? Nunca tinha feito. Ah, eu achava que você já fazia aula. Não, fazia aula de voz. Você parou de fazer aula ou continua? Não, para noviço eu fiz muita. Né? Depois você continuou? Não, parei, porque é uma tensão muito grande. Na minha casa, eles não aguentavam mais eu vou por aí, cantando a música. Eu cantava desde de manhã, acordava cantando por causa do medo de errar de noite. Porque no Vice Rebelde só tinha fera em canto. O nível está muito alto. Né? Doutorados. O nível está muito alto. Doutorados de canto. O nível realmente já brasileiro aprendeu a fazer musical em todos os sentidos. Já começava com a Chiara, depois tinha... Nossa, era tudo... Então eu chegava assim, eu sou uma droga. Ficava mais nervoso que o normal? Mais nervoso que o normal para cantar, meu Deus do céu. Você tem uma coisa que eu acho assim, você é considerado um galã, né? A vida inteira todo mundo tem referência de beleza. Você é um homem cuidado, mas ao mesmo tempo você não se porta como um homem cuidado. Você é muito discreto, você é muito na sua e você coloca isso a serviço da personagem. Você faz o quê para manter o corpo também? Você emagreceu 10 quilos agora, né? Foi. Por quê? Começou na pandemia. Eu fiquei muito... Quando você entrou no palco, eu falei, nossa, o Edson está seco, está muito bem. Mas propositalmente? Propositalmente. Eu estou no OMC perfeito agora. Aquele... Sim. 1,78, 78. Então tá certinho. Então você tem uma dieta hoje muito rigorosa, porque para manter... mas assim veio naturalmente. Na pandemia eu falei assim, eu não posso sair comendo, porque a pandemia te convida a engordar. Você tirou o álcool, por exemplo, vinho? Tirei o vinho. Porque a bebida engorda muito. Tirei o vinho. Eu estava tomando o casamento com a Suzana, era o vinho direto. E a gente tinha até aquele... Adegazinha. Aquelas rolhas. Mas eu continuei um pouco depois e parei. O que você faz fisicamente hoje? Eu malho de vez em quando. Malha o quê? Musculação? Musculação, mas não faço para ficar bombado, faço para ficar bem. Enrijecido. Faço corrida, faço caminhada e faço pilates aqui maravilha. No seu shopping. Que maravilha. Toda semana? 2 vezes por semana. Pilates. Isso é fundamental. Então você está muito bem. E está dando uma coisa importante. Pilates é importante, porque pega o core. Postura, né? A postura, pega uma musculação que a gente não trabalha nunca. E aí você acaba ficando... E a gente vê isso em cena, tá? Né? A gente vê isso em cena. Até porque você optou por um figurino colado. Me deram. O figurinista botou você ali no stream, a gente vê aquilo em cena, literalmente. Quando você... imigrante é o primeiro trabalho?
Não, não. Tem muita coisa antes, importante? Não, tem pouca. Tem uma novela na própria Bandeirantes antes e eu tive duas a Tupi. Mas o mais importante, acho que o primeiro divisor é o Imigrante, né? Sim, o Imigrante Né? foi É o momento fundamental. que você começa a ficar conhecido no Brasil. Quem te leva para o Imigrante? O que me leva? Quem te leva? Como é que você descobre você? Você vem fazendo testes? Walter Avancini. Foi Avancini. Ele entrou na Bandeirantes para comandar, o diretor-geral, e aí apareceu uma novela escrita pelo Benedito Rui Barbosa, e ele tinha visto o meu trabalho na própria Bandeirantes anterior, que era com a Richelle e a Bruna, do Rubens Eval Filho, Um Homem Muito Especial. Ele falou, é ele. Como a Bandeirantes teve um momento importante na dramaturgia. Eu estudando, é impressionante. Todos os grandes nomes passaram por lá. É verdade. Precisava muito voltar. Inclusive o diretor que ia dirigir mesmo, porque o Avancini era um diretor-geral, ele falou, você fala italiano? Eu falei, não, mas eu aprendo, eu sou esforçado pra caramba. Não, mas espera aí, eu tenho italiano, porque tem um outro ator que fala italiano, melhor que você. Eu falei, bom, você que sabe, você é o diretor. Me levou para o Avancini. O Avancini, o Erson não fala bem italiano. Ele falou, mas é o Erson. Aí você pega. É o Erson. E aí eu peguei o italiano. E você é um italiano, assim, de alma. Tem um cara italiano. Tem cara italiano. Eu falo aqui com o Avancini e o Wolf Maia, na minha visão, foram os maiores diretores de atores do país. Eu adoro eles, que eu tive a oportunidade de ver os dois dirigindo no estúdio. Você também tem essa sensação de diretor de ator? Tenho. Avancini era diretor de ator. Né? Ele puxava. Paulo Biratã era também. Ele puxava. Também. Paulo Biratã tem histórias fantásticas, assim, não faz assim, vai por aqui. Até com Regina Duarte e tal, Porcina, ele que puxa, ele puxava. Você gosta dessa relação do diretor te dirigir, te tirar da zona de conforto? Eu ouço, eu pego, eu aproveito. Às vezes até pelo não concordar. Mas eu sou muito discreto, eu sou gentil e faço de um outro jeito, mas aproveito aquilo que foi falado, sempre. Agora, nessa peça, nós tivemos assistente de direção Edwin Luiz. Luxo. É um luxo, né? Premiadíssimo. A gente vai estar aqui em breve, vai gravar com a gente mesmo. Que bom, é bom. E ele só tinha palpite bom, só tinha indicações boas. Você pensou em algum momento em ser diretor na carreira? Eu já dirigi. Mas teatro, né? Teatro. Não, dirigi TV também. Eu dirigiu na televisão? Por exemplo, a primeira, Os Homens São de Marte, a série primeira, eu dirigi a metade. Teve um problema com a direção, eu tive que entrei a metade inteira, e aí o segundo eu dirigi. Supervisão da Suzana e tal, mas eu que dirigi ali no set, era eu. E você gosta? Adoro. Tem vontade de fazer mais? Tenho vontade. Não vai porque pinta muito como ator, né? Sim. Mas eu gosto muito, são dois fatores, porque, na verdade, você interpretar é você se expor muito. Você dá a cara a tapa para quem quiser dar o tapa em você. Sim. Que porcaria, estava ótimo. Você está ali exposto. E o diretor não, o diretor está por trás. Você está comandando. E eu gosto. E minha experiência me ajudou. Muita experiência de novela, muita experiência de teatro. Quando você entra na Globo, você teve um período muito, muito forte assim, do rótulo do homem bonito e bom ator, né? Novelas icônicas, Riacho Doce, Troco Caliente, e sempre mostrando muito o seu talento, mas ligado a muita beleza. Em algum momento, para você, mexeu na tua vaidade isso, Celso? Não, nunca. Nunca? Nunca, porque eu tive uma formação na minha casa com meu pai. Meu pai era um homem rígido, muito de esquerda, comunista mesmo, militante, mas muito... com valores maravilhosos, honestidade. Meu pai nunca mentia. Às vezes era horrível, porque ele nunca mentia. E ele tinha uma coisa da verdade e da honestidade, da probidade e tal, os valores todos. Por que eu estou falando isso? Em função dessa coisa do Itaú, perguntei se o galã se Sim, então o valor nunca foi a estética. Já minha mãe, que não foi quem me criou, puxava pela estética. Meu filho lindo, meu filho lindo. Eu falava, mãe, né? Mãe. Saco, mãe. Mãe é assim. E meu pai não, meu pai dizia que essa coisa estética não vale nada, o que vale é o resto, o valor intrínseco, o que você sabe, o que você conhece, o que você leu, como é que você vê o outro, como é que você age na vida, né? A questão da honestidade e tal. Então eu fui com esses valores. E também meu irmão transitava muito com os intelectuais, e eu ali, né, de irmão mais novo junto. E na intelectualidade, o ator bonito é identificado como o canastrão. Sim.
E como também, né, existia Sim. aquela frase da loira burra, Sim. né, que era um preconceito horroroso, porque é loira, então é burra. Não é assim. Tem muita loira inteligentíssima. Tem loiras que, inclusive, Nossa, né? ganharam o Nobel. E tá, Preconceito do passado. preconceito Né? do passado. Então, nós tínhamos isso. Então, eu sempre meio que me resistia a essa coisa de galã. A palavra galã era pejorativa. Mas te incomodava? Não me incomodava. Mas eu não tinha em mim. Você isso. não se via como galã. Não me via mas como você galã. sabia que você tinha esse espaço no mercado como galã. Sim. Aí eu falava, então eu cobrava mais caro. Negociava sempre muito bem. Pelo que eu estou vendo, então, toda a tua formação política vem da sua família, do seu Sim, pai. do meu pai. Né? O seu pai que implementou em você a esquerda, na verdade. Exatamente. Quero até falar um pouco sobre isso, porque ano passado, na última eleição, nós todos sofremos muito com isso, né? Independente das opções, acho que o clima de rivalidade, essa angústia dentro de nós ficou muito latente, né? E, obviamente, a gente passou um governo muito contra o nosso sistema, né? Então, foi dobrado para a gente. Ano que vem, nós temos um ano de eleição, né? E eu estava até conversando comigo mesmo sobre isso. Eu quero fazer um ano mais leve para mim, porque eu acho que a gente sofreu tanto que chegou até a me atrapalhar mentalmente para trabalhar. Né? Eu acho que eu somatizei muito aquele momento que a gente viveu, claro, com razão, nós estamos na linha de frente, a gente tem que lutar pelo nosso mercado. Mas eu acho que eu somatizei muito isso e a gente levou isso para as famílias, teve muita discussão na família, toda família tem esquerda, tem direita, acho que muitas relações romperam, e eu acho que eu gostaria de ter um mundo mais saudável daqui para frente. É o meu pensamento. Na próxima eleição, dura ou não, né, que vai acontecer, obviamente, o mesmo desgaste sempre, mas eu pretendo somatizar menos, até com família, porque toda a família da minha família não é toda de esquerda, né? Eu também não sou esquerda, eu sou centro-esquerda, mas eu não sou esquerda. E eu falo isso porque acho que nós, todos artistas, sofremos muito de uma maneira que eu vi muita gente abalada mentalmente com essa questão. E eu acho que nós temos que lidar aí com a inteligência emocional nossa para ser mais saudável mentalmente, para aguentar o rojão. Você pensa já nisso para o ano que vem, porque você tem uma postura muito clara, ou você está sofrendo menos com isso, você está mais light em relação a isso? Não, eu tô apreensivo. Está apreensivo? O mundo está de um jeito agora, com esse governo americano, que é uma loucura. Eu me lembro disso, porque um dia você me contou uma história, eu não sei como foi, que você recebeu uma carta no seu prédio, não sei se era um livro de assinatura por porteiro, de doação de valores. Você me contou alguma coisa que alguém deixou uma carta para você, ou como se fosse uma intimação, seria uma palavra forte, mas como se fosse alguém te agredido pela sua posição política. Você lembra disso, não? Não, foi invadido minha casa. Ah, foi? Foi. Eu estava esperando um entregador. Eu nem sei essa história. Eu estava esperando um entregador. No Leblon? No Leblon, ainda, com o casamento, Suzana, filho e tudo. Como? Na época da Dilma. Não sabia, Na desculpa. época, a Dilma estava quase sendo eleita, aí eu abro a porta para atender o entregador de pizza, e tinha uma pessoa que saiu com ele do elevador, que eu vi, e começou a falar para ele, você não pode, você tem que votar no fulano, que era um bolsonarista. Aí eu falei, com licença, por favor, eu estou pegando aqui, deixa o rapaz trabalhar, deixa eu pegar minha pizza. Ele falou, você não sei o que, começou a falar do meu petismo, do meu lulismo. Eu tinha feito um artigo a favor da Dilma, que achei que ela estava muito desrespeitada pelos políticos homens, machistas, uma mulher, uma avó, uma mãe, eu defendi ela num artigo que saiu no Globo. E eu falei, calma, meu amigo, peraí, a gente não vai discutir política agora, não é hora, você está na minha casa. Ele foi entrou na minha cozinha. Entrou na minha cozinha, eu falei, você se retire da minha casa. Eu tenho filhos, pô. Claro. Você se retire agora da minha casa antes que eu te empurre. Aí ele recuou, saiu, mas fez um discurso agressivo pra caramba. O rapaz estava todo, entregador. Loucura. Aí depois encontrei a mãe dela, ela me pediu desculpas e tal, e depois outro dia encontrei ele e falou, eu quero te pedir desculpas, eu não sou mais bolsonarista agora, eu estou votando no Lula assim. Bom, pelo menos alguma coisa de bom aconteceu. Ô, Erson, quando a gente vai estudar a tua carreira de televisão, eu não sei se você tem essa consciência, mas você trabalhou com todos os grandes autores da televisão brasileira. Todos. Eu tenho um mapa aqui dos atores com quem trabalhou e eu vejo a proporção, porque adoro estatística. Cada vez que eu estudo aqui para o podcast Uma Carreira, eu vou colocando lá na estatística que eu fui vendo, que eu vou fazendo. E você, além de ter trabalhado com todos, você tem grandes personagens, todos.
tem uma alta produtividade mesmo assim. Talvez você não tenha se percebido, comparando você com outros colegas. Tem gente que fez 10 novelas, mas às vezes 10 novelas, 5 do mesmo autor. Você não, você foi por todos. Todos, né? Isso prova muito, não só do seu talento, da sua produtividade, mas aquela coisa que você é um ator tipo, querido por todos os autores, porque tem atores que são de um determinado autor. Eu queria te fazer uma proposta, porque você é um homem muito consciente. Eu queria falar algumas obras e os autores, e eu gostaria que você me definisse a sua visão daquele autor. Pode ser? Pode, claro. Então vamos lá. Porque eu acho que são histórias que falam muito, né? Por exemplo, Órfãos da Terra, que para mim é um dos seus melhores trabalhos. Eu amo essa sua personagem. Thelma Guedes e Duca Rachid para você. Foram duas pessoas muito importantes para mim, me deram um personagem excelente, acreditaram em mim, lutaram por mim para eu fazer esse papel. E são pessoas, fico arrepiado. São pessoas que eu adoro, são pessoas que me deram um momento importante. Você acha também que é um dos seus melhores trabalhos? Acho que é um dos melhores. Eu acho. Acho que é forte. A questão é que é um galãzão, um assassino, safado, sem vergonha. Mas tudo bem, é um personagem forte, importante para a trama, inclusive para a denúncia, né? Sim. E numa questão fortíssima que é os refugiados, né? Num momento que tinha uma criança que foi um choque, né? Uma criança morta na praia, foi um choque. Então, a colaboração para esse tipo de trabalho, esse tipo de denúncia, numa novela e das popular, das 6, foi, para mim, foi, sabe, uma aceitação um pilar da minha carreira. Assim. Eu tenho vários pilares, esse foi um deles, e foram essas duas maravilhosas. Teve também um colaborador querido, que eu não... Ai, meu Deus, Júlio desculpa. Fischer, não. Isso, Júlio Fischer, maravilhoso. Adoro. Fui me Ele fará a próxima novela agora com a Duca. Então, eu fiz uma peça que a Duca e a Thelma fizeram a tradução e adaptação do Sandro Marais. Elas têm essa relação com esse teatro, né? Elas já trabalham na televisão e no teatro. Você tem preferência por novela de época ou contemporânea ou é indiferente para você? Novela de época, você bota umas roupas tão apertadas. Meu maior sonho foi realizado em Tropicaliente, cara. Shortinho, jeans, camisa cavada, chinelo ou descalço, dunas, areia, praia e sol. Novela de época é quando vocês têm que fazer cidade cenográfica. Porque o sol, no Rio de Janeiro, né? O sol de 40 graus no verão. É tortura para vocês. Fico com pena das mulheres que usam um espartilho. Nossa, meu Deus do céu. Walter, mas é só essa questão. Walter Negrão. Walter Negrão foi... Que é Tropicaliente e muitas outras. Foram Tropicaliente, foram 3 ou 4. Quatro novelas. O Walter Negrão é um querido, é um amigo, O Walter Negrão foi me visitar quando eu tive o câncer de pulmão, ele foi visitar no hospital, então eu tenho um carinho enorme por ele. Você acha que esses autores escreviam de uma maneira diferente de hoje? Sim, com certeza. Com certeza. A estrutura das novelas mudou muito, né? Tinha longas, tinha né? mais, eu não sei se tinha mais perspicácia, tinha mais conteúdo, eu sinto isso. Tinha mais amarrado, as coisas eram mais amarradas. Não era tão clipado. Não era tão clipado, hoje exatamente. Eu sinto tudo muito clipado. Não, nossa, o Walter Negrão foi um exemplo, ele fazia sucesso com simplicidade. Tinha o fator simplicidade, né? Sim. Porque às vezes tem o fator exuberância, não, mas tem o fator simplicidade, que é muito bom em novela e que o público pega o público mais do que suntuosidade. Silvio de Abreu, Guerra do Sexo. Silvio de Abreu, Guerra do Sexo. Muitas parcerias também. Também. Silvio de Abreu foi me assistir uma vez numa peça que eu fiz com o Gianfrancesco Guarnieri em São Paulo, e ele ficou encantado com a peça, que a peça era fantástica. O Guarnieri era um gênio, e eu estava muito bem na peça, ele me assistiu. E alguns anos depois, eu vindo para a Globo, ele me pegou para fazer Guerra dos Sexos. E eu fiz o Fábio, o fotógrafo. O Silvio tem essa coisa, né? Ele vai ao teatro. Ele vai ao teatro. Ele vai no teatro ver as pessoas. Isso é muito bom, a gente fica muito feliz com isso. Porque tem diretor que não vai. Tem diretor que não vai. Você costuma ter relação com os autores, assim, você mantém uma amizade, você tem uma troca? Não, eu tenho muito pejo. Você é reservado ao extremo. Eu sou muito reservado e eu tenho pejo de ficar, sei lá, puxando saco. Sabe, puxar saco de autor, eu, diretor. Sim. Eu falo, não, eu quero fazer o meu trabalho e quero ter qualquer mérito pelo trabalho, ou não. E é isso que é legal na sua carreira, porque você trabalhou com todos, você trabalhou muito e você não é uma pessoa que é do social. Não. Então, isso prova que tudo foi conquistado muito pelo talento mesmo. Pelo trabalho. Né? Você acha que o homem envelhece diferente da mulher? Porque tem uma lenda hoje no mercado que fala muito isso.
temos poucos homens envelhecendo bem no mercado e muita mulher envelhecendo bem, né? Talvez hoje, se você for comparar atores do teu porte que estejam envelhecendo como você está muito bem, não temos muitos. Nós temos atores em quantidade bem pequena e temos muito mais opção de mulheres na tua faixa etária. Você tem essa sensação ou não? Olha, eu acho que é uma coisa mais genérica, não só os atores, né? Porque a gente a idade vai desgastando, vai Sim. desgastando, vai desgastando e vai desgastando também emocionalmente. E aí os prazeres acabam diminuindo, embora eu não concorde com isso, nossa peça fala sobre isso. Mas parece que os prazeres vão diminuindo com a idade. E aí talvez comer seja um prazer, né? Que não, a pessoa tem acesso. E aí é delicado isso, porque você não pode ser contra você comer ou engordar um pouco, mas ao mesmo tempo, se exagerar, passa. Tem o diabetes, tem uma série de coisas que podem acontecer, tem o colesterol, é um universo novo. O velho é um universo novo que ele não conhecia antes. Então é complicado. Como é que você vai gerir o seu físico? Não é uma coisa estética. A estética também, e ajuda muito. E todo mundo tem questões estéticas consigo mesmo. Todo mundo tem. Todo mundo. Então é importante também. Mas tem a saúde, né? Tem o bem-estar, tem a disposição de fazer coisas, de trabalhar, de se levantar e ir para a vida. Isso tudo tem alimentação. Então é uma questão muito ampla. Eu descobri que eu ficar com o peso que é o ideal para mim é uma glória, porque tudo fica melhor, sabe? Desde o tratamento com as pessoas, desde o grau de empatia, a disposição de você sair da cama e fazer coisas, ir malhar, né? O amor, o carinho, a sensibilidade, o sexo, tudo melhora quando você está A velhice então, equilibrado. nunca te assustou, pelo que eu entendo? Ela assusta. Assusta? Ela assusta sempre, porque não tem como você não ter uma idade, a idade vai crescendo, não tem como você não se deparar com o fim, né? Então, Como a Irene fala, nosso pavio vai ficando curto. A Irene sempre fala isso. Marcos, meu pavio está cada vez mais curto. Então você está vendo ali, né? Eu estou vendo 10, 12 anos, talvez 15, com sorte. Quero ver se esses últimos eu não sofro muito, né? Então eu quero estar bem. Quero estar bem para passar meus últimos anos bem, ainda curtindo meus filhos. O Paulo Sagrande falou aqui uma coisa muito bonita, até, que ele foi pai, os filhos fizeram 15 anos, ele tá com, o Paulo Sagrande. Os filhos fizeram 15 anos agora, ele está com 67. Ele fala que a dor que a velhice trouxe para ele é o tempo que ele gostaria de ter tido mais, de ter curtido os filhos com mais tempo. E é verdade. É verdade. Foi um pai mais velho. É verdade. E você, de uma certa maneira, está passando por isso também. Estou. Né? Eu tenho a Sofia. Você tinha quantos anos que você teve a Sofia? Em 2014 eu tinha, meu Deus, espera aí, 49, 59... Você está com 63. Você tinha 63 anos? 63. São poucos as pessoas que são pais com 63 anos de idade, né? E, obviamente, que você quer ter tempo para ver a Sofia crescer o máximo que você puder. E tem uma coisa que está acontecendo muito interessante com a Sofia, ela vê todas as minhas peças e adora ver várias vezes. Ela foi ver a Sabedoria dos Pais, foi ver toda a Vela, foi ver todas as peças ela assiste e ela adora assistir. E ela vê as novelas na reprise ou não? Não, que isso quem faz é o Lucas. O Lucas assistiu tudo meu. Mas ela tem noção quem é o pai é engraçado, porque depois ela corta a pandemia, tinha 5 aninhos. Então ela não viu o pai na rua. Depois que acabou a pandemia, a gente começou a ver o pai na rua, ela ficava olhando para mim, pai, todo mundo te conhece. Ela começou a entender. Aí eu comecei a levar ela para o teatro, saí muito, aí, claro, comecei a sair muito com ela, só eu e ela começou a ver as pessoas. Teve um dia que você... Meu pai é muito famoso. Muito engraçado. É um barato. Ela não sabia. Mas a velhice, voltando a falar um pouco da velhice, ela te deixou um homem mais inseguro nesse aspecto? Olha, eu sempre tive muita insegurança pessoal. É uma coisa que eu não falo muito, mas eu sempre tive muita insegurança por pessoal. Exemplo? Profissional, eu mesmo, ser um cara bacana, não ser um cara bacana, ser um cara que consegue transitar bem no social, é difícil para mim. Né? Tanto que eu sou quieto, fico mais em casa, fico mais com os filhos. Mas você conversa sempre muito bem. Toda vez que a gente vai conversar com você tem um desenvolvimento ótimo. Eu acho que eu aprendi. Eu acho que eu aprendi, mas sempre fui desde criança, desde pequenininho. Ângela Vieira me diz que você é um bom amigo.
Isso eu faço Já questão de ouvi ser. muito isso. Isso faz questão de ser. A Angela falou, o Erso é um bom amigo. Eu acho bonito ela falar isso. É porque a relação de ator para ator, ator para atriz, essa relação cênica, é uma relação que demonstra muito os detalhes da pessoa, Sim. as intimidades da pessoa, não intimidades, mas as intimidades do pensamento. Então é um contato muito forte, é um contato muito bacana, que a gente meio que tem uma empatia automática, tem um conhecimento maior do outro. Eu já tive atores assim, eu falei assim, meu Deus, nunca mais quero trabalhar. Por quê? Porque não tem a empatia, não tem o Sim. olhar para o outro. Sim. Em cena você tem que olhar para o outro. Sabe? É muito gostoso você dar uma escada para o outro, E jogar você e tem rir. isso, você e o Edwin, a gente vê uma sintonia muito forte. Vocês são amigos há muitos anos, né? Há muitos anos, desde 75. Olha só, que beleza. É muito bom você ter um parceiro artístico que você possa confiar cegamente e ter uma troca sincera. É muito muito bom. E é bom, raro, muito né? bom. raro. Mas eu tenho tido muita sorte. Eu fiz Memória do Vinho, você viu Memória do Vinho? Não vi, você e o Caio Blá, Eu e né? o Caio Blá, foi uma relação maravilhosa, eu e o Caio. Eu tive também, agora com a Natália, eu tenho uma relação maravilhosa. Da vida toda também. Fizemos 2 novelas juntos, ela morava no Leblon, volta e meia a gente se encontrava, não foi uma coisa tão intensa, começou a ser intensa de um pouco tempo depois que eu me separei, de um pouco tempo, encontrava com ela e o marido, o Rodrigo, e a gente sempre tinha uma coisa bacana, uma coisa boa. E ela falava que queria trabalhar comigo, eu falava, vamos trabalhar. E foi pintando, pintou o Miguel, que são amicíssimos também, o Miguel é uma pessoa... É um grande artista, nosso grande artista. Eu quero muito falar da peça. Você tem uma relação com o Caio Blá, uma geração bem mais abaixo. Você tem relação com gente mais jovem, assim, de amizade, que você faz? Meus filhos. Fora os filhos não, da classe? Não. O Caio, para você, é uma relação meio recente de trabalho, né? Mas uma relação de trabalho, e a gente se gosta, e é muito bom quando a gente se encontra, mas a gente não se frequenta, não é tão intenso, ele também não para de trabalhar. O Caio é um autor fantástico, está trabalhando sempre, eu também, então a gente tem pouco tempo para mais encontros. Mas quando a gente encontra é uma alegria, como acontece com a Natália, como acontecia com a Angela Vieira, a gente fazia a peça, era bom estar junto, era gostoso. Como a Angela Vieira diz, você é um bom colega. Vamos voltar então às novelas. Gilberto Braga, porque foi Insensato Coração, Os Rebeldes, Babilônia. Insensato Coração foi um presente também, embora vilão, mas foi um presente. Um personagem fortíssimo, um safado, sem vergonha, assassino, tudo de ruim. Você gosta do vilão? Olha, o vilão é muito determinante da história. Ele é praticamente o eixo da história. Né? É ele que faz o conflito acontecer. A história vive de conflito, vive das contradições, vive do erro. Né? O erro até terrível, né? Como é o caso de um grande vilão. Então ele é fundamental, ele tem importância. E isso para um ator é bom, ele tem um recheio, ele tem conteúdo. Tem gente que diz que o mocinho é muito ingrato. O mocinho às vezes é bobo. ele é aquela coisinha que a gente já sabe, ele é bom, ele é bacana, ele não trai, ele não faz nada de errado. E às vezes fica... Porque ele pode ser também um pouco errado. Sim. E quando o mocinho é errado... Principalmente nos dias de hoje, né? Exatamente. Acabou aquele estereótipo do só um lado. E ele erra. E o que tem bacana no que se pode transmitir com o mocinho é que ele erra e ele se desculpa. Sim. E ele reconhece, mas ele erra. Nós todos erramos. Senão a gente não evolui, né? Se tudo acertadinho, a gente não evolui. Então ele é fundamental. Agora, tem um outro lado. Né? Quando eu faço uma paixão, eu quero me atirar, me lembrar das minhas paixões arrebatadoras e ser aquele cara apaixonado. E quando você faz um vilão, você quer ser o mal, porque a proposta é que você seja mal. Então você trabalha em você a maldade. Imagina se trabalhar em você um cara que trai a própria esposa com a mulher do melhor amigo e depois acaba matando o amigo que era sócio. É muita maldade. Então, eu saí de várias cenas. Você falou, mas você leva isso para casa? Não levar para casa, não. Levo para dentro de mim aquela... Mas isso te faz mal no dia a dia, quando você está fazendo aquele vilão? De uma certa forma, faz. Mas é que tem todo o lado positivo que compensa e ganha. Mas tem esse lado que fica mexendo em você. Dá um soco, por exemplo, num colega. Você não vai acertar o soco de verdade. Mas todo o teu sentimento foi para dar um soco, de verdade. Então você tem que desenvolver esse sentimento em você. Aí eu vou matar o fulano porque ele está me atrapalhando, está tirando... Você faz, né? Você trabalha, brinca por dentro, brinca entre aspas, de matar. E é forte isso, é difícil isso, é complicado. Tem esse lado.
Porque tem atores que têm o sonho de ser protagonistas. Tem gente que fala, eu quero ser protagonista. Se você tivesse numa escolha, tem um protagonista que é um mocinho, mas tem o personagem aqui, que é o quarto personagem, mas é uma composição incrível. Você tem essa... Eu tenho a tendência a escolher o personagem que tem uma composição A incrível. sua vaidade nesse ponto, tem sensatez, né? Eu prefiro. Até porque o mocinho você decora tanto, mas tanto, que é tanto trabalho. Mas na sua carreira, trabalhando sem parar, você teve essa coisa assim, eu quero ser protagonista? Esse sonho falava mais alto dentro de você ou você estava sempre preocupado com bons personagens? Me preocupei sempre com bons personagens, me preocupei sempre em fazer bem. E assim, eu acho que, claro que a gente quer na carreira um crescimento. Sim. O crescimento nosso chega ao protagonismo. Mas eu tentava sempre fazer com que o meu trabalho, a minha qualidade me levasse a isso. Ou não. E eu sei que eu fui muito usado para vilão e para antagonista. Sim, muito. E até porque a televisão ela tem a tendência a rotular. Né? É. A gente tem que lutar para não ficar na mesma tessitura o tempo inteiro. A Globo, principalmente, gostou muito de mim como vilão. A Globo, principalmente, adora botar as pessoas na mesma tessitura. Você já entrou num trabalho, não precisa dizer o nome do trabalho, mas assim, você entrou num trabalho e você se arrependeu amargamente, teve que terminar aquilo, mas tirando energia de onde você não tinha. Ou você sempre deu sorte de desenvolver momentos felizes desse processo? Já fiz trabalho que eu detestei e que eu gostaria muito de sair. Mas eu desde criança, eu precisei gostar de coisas que eu não gostava. E eu aprendi que gostar das coisas que eu não gostava era o melhor caminho para conseguir seguir adiante. Então, por exemplo, teve uma época que estudar escola, começou a ficar uma coisa forte para mim, meio que toda criança tem um pouco isso. E chegou uma hora que eu comecei a mandar bem no estudo, por necessidade, e comecei a me aprofundar no estudo e comecei a gostar, eu aprendi a gostar. Ótimo. Então já aconteceu isso comigo, de fazer uma novela, por exemplo, que eu não gostasse, mas eu dava um jeito de aprender, ter alguém que era legal, que eu me dava bem. O positivo da obra. Pegar o lado positivo. Estou trabalhando. Eu acho isso fundamental. Estou trabalhando, estou ganhando, estou sustentando meus filhos, e estou trabalhando numa coisa que eu gosto. Talvez não esteja tão bom agora, mas é uma coisa que eu gosto. Estou desenvolvendo meu trabalho. Está tudo bem. Inteligência emocional. Isso chama-se inteligência emocional. Você pensa nisso? Investe isso em você? Não pensei com essa palavra. Assim que eu fiz. Porque tem gente que, às vezes, não tem essa inteligência emocional e quando se depara numa situação dessa, toma uma atitude errada. Sai na hora... Chuta o pau da barraca. Chuta o pau da barraca mesmo. Sai da maneira que não deveria sair, ou fala alguma coisa, não. dá uma entrevista falando mal. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso hoje em dia, cada vez mais. Porque você pode gerar um desgaste e ele pode ser fatal no mundo que a gente vive hoje. Você tem essa sensação ou não? Não, eu tenho minha defesa, eu tenho as minhas defesas, essas todas que eu estou falando. Então Mas você tem esse cuidado o tempo todo? O tempo todo, né? O tempo todo. Você não é uma pessoa que você não sai falando o que você acha de cara de uma maneira qualquer. Você é um cara pensado, Não, né? eu penso primeiro. Tem que pensar primeiro. É importante. Quando eu falo sem pensar, eu me arrependo profundamente. Chego em casa assim, meu Deus, o que eu falei? Que merda. Vamos voltar aos autores. Manuel Carlos, foram muito sucessos também. Fiz 2 novelas dele, né? Foi Em Família e antes era... Felicidade. As 2, ótimas. Esses autores, para você, são uma referência de tudo? São. Você tem, assim, os autores que você gosta? Esses 2 ou 3, eu tenho um prazer maior em trabalhar ou todos no mesmo nível? Não, cada um tem seu jeito. Não sei se teria essa hierarquia de preferir. Mas, por exemplo, o Walter Negrão sempre deu para personagens ótimos. Incríveis. Mocinho e Bandido, ótimos. Né? O Benedito Barbosa também, para mim, outro nossa... Só presente. Nossa, os Imigrantes na Bandeirantes foi uma coisa muito bacana de fazer. Aprendi demais. E é muito difícil você ter uma novela fora da TV Globo com aquele nível de qualidade. E eu ainda tinha que falar com sotaque, falar italiano e falar com português com sotaque italiano. Eu batalhei muito, tive um amigo que me ajudou muito, ator Carlo Briani. Meu primeiro emprego, pequenas empresas e grandes negócios, na TV Globo, eu era produtor, eu fiz uma novelinha dentro do Pequenas Empresas, Carlo Briani foi meu ator. Olha. Eu tinha 19 anos. Fantástico. Depois brigamos por causa de política. Olha, a gente falando aí, tá vendo? Você falou nisso. Porque ele é de direita?
Ele era centro, ele era PSDB, mas ele começou a falar mal do PT e do Lula, eu comecei a contestar, e aí, pá, Volta a ficar amigo. mas eu gosto muito dele. É um cara muito legal. Muito legal. Não vejo há muito tempo. Tá morando na Itália, tá morando em Milão, teve não uma sabia. herança, tá maravilhoso lá. Tá melhor que a gente. Tá melhor que a gente. Que beleza. Que Carlos beleza. Brilhano. É um bom ator. É um bom ator. Era um bom ator. Você acha que um remake do Imigrante era viável? Ah, não sei. O exemplo do Renascer, eu não vi. Na verdade, eu não vi nem o primeiro nem o segundo, mas o primeiro eu li, eu tive que estudar muito e tal, e tive que assistir alguma coisa. Mas o primeiro era muito melhor, pelo que o público me falou. Foi muito mais sucesso. O primeiro foi muito mais sucesso. E me diziam que não, a primeira versão era melhor. Como o Pantanal, tudo E na algumas, primeira né? foi muito mais repercussão. E várias falam Agora isso. eu acho que o próprio Vale Tudo, a primeira tem muito mais repercussão que a segunda. É. Eu acho que eu não me lembro até hoje de ter visto um remake que tenha feito mais sucesso que a primeira versão. Só o Poderoso Chefão. Só o Poderoso Chefão. Eu me lembro disso, porque os outros não tanto. Você falou Não sei. muito dessa questão do sotaque italiano que tem que estudar. Você gosta do processo de composição da personagem? Gosto. Você gosta do trabalho do coach? Olha, eu tenho tanta experiência que eu prefiro eu mesmo fazer. Então... Agora, eu uso assim, talvez use coach, eu já usei, por exemplo, meus filhos, o Pedro, já usei, o Lucas, já usei para passar texto comigo. Mas aí é um coach só de texto. É só de texto. Não de composição. Não de composição. Aí eu vou no diretor, Tá. mais no autor. Mas Porque- e no processo do workshop de uma novela, de uma obra? Você se entrega naquele método que está sendo apresentado para a composição da obra ou você não gosta daquilo? Eu não gosto muito, não, porque geralmente os coaches, tem coaches maravilhosos, mas eu já peguei coaches que não tinham muito menos conhecimento que eu. E às vezes falavam coisas para a garotada que eu não concordava, eu ficava mais quieto. Né? Teve um que falou para assim, se você estudar um texto durante 5 minutos e não decorar, tem alguma coisa errada. Eu falei, meu Deus do céu, peraí. Você fazer um personagem tem que saber muito bem o que está falando e o que está fazendo. Tem que conhecer o outro personagem, tem que saber tua fala sem precisar pensar, de tanto que você tem que saber, porque aí você faz as outras coisas. Você faz teu gesto, você faz tua emoção, você trabalha a emoção, o texto você sabe. Então você tem que saber o texto. É a primeira coisa. No texto está escrito tudo. No texto está escrito o sentimento do personagem, o caráter do personagem, o jeito do personagem. Se você for pesquisar e estudar profundo, está lá. O autor botou. E se não botou, você estudando muito, você vai aprender a criar. E aí, quando você cria, você consulta o diretor para a tua criação ou você leva... Quase nunca, só Quase quando eu nunca? tenho dúvida. O Miguel, eu perguntei 2 coisas. O que você exatamente quer dizer aqui para eu poder falar exatamente o que você quer? Porque eu estava com um pequeno desentendimento. Ele me deu, pum, aí eu boto do jeito que eu entendi. Eu preciso entender. E está tudo escrito. Os bons autores, o Benedito Rui Barbosa chega a botar o sotaque na escrita. Você fala e o sotaque está lá. É uma coisa maravilhosa. Agora, tem atores que... Eu acho bom a gente ter esse tipo de conversa porque a gente faz comparação, né? Analogias. Tem atores que passam por aqui e falam, não, eu entro no estúdio como uma folha branca, deixo o diretor fazer o meu desenho. Pelo que eu entendo, você está entrando no estúdio com uma folha desenhada. Né? E Praticamente pronta. Pronta. E o diretor vai lapidar o que você está aqui. Sim, e o que ele me pediu, eu sei tanto que eu, na hora, faço o que ele pediu. Maravilha. Porque eu sei. Eu sei. A não ser que seja uma coisa estúpida, mas não tem, o diretor não faz uma coisa estúpida. Mas... E se a personagem, as coisas não estão definidas de passado, presente, futuro, você cria um passado e futuro imaginário na tua cabeça? Ou você nem chega a esse tipo de sofisticação? É automático, mas como eu te disse, o futuro e o passado desse personagem, principalmente o passado, né, que é mais importante, o futuro a Deus pertence, mas o passado está escrito ali, de alguma forma. Então, eu me baseio nisso. E se eu não conseguir tirar dali, eu crio. Eu crio pelas referências que existirem. Né? Como é que ele trata o filho? Então, se ele trata um filho assim, esse cara, tá, então talvez provavelmente o passado dele com o pai e com a mãe, você vai fazendo as ligações pela experiência, pela própria vivência. Né? E você lê o capítulo todo? Quando você tá fazendo até uma novela de cento e tantos, eu leio os 20. Depois você só lê as suas... Depois só leio as minhas. Preguiça, agora, isso? É preguiça. É preguiça. Porque tem atores que acham que é importante saber tudo que acontece, todos os personagens, para poder ficar mais dentro da obra. Mas tem atores que não. Mas tem ator que diz o seguinte, o personagem não sabe dos outros. É verdade. Então, por que eu preciso saber?
Não, às vezes é curiosidade mesmo, né? É. Ou comparação de quantas falas eu tenho e quanto eu tá tendo. Tudo pode ser, né? É. Aguinaldo Silva. Agora temos a Eu volta fiz de Riacho Aguinaldo desse, eu Silva. fiz Riacho Doce que ele fez. Você fez Tieta, você fez Fiz Duas Tieta, Caras. fiz várias coisas Me dele. É fala, um grande quando eu autor. estudo a sua obra, Sabe tudo. Não, e como você tem várias obras de grandes autores. Você não tem uma de cada um. De cada um, você tem 3, 4. Eu vou te falar de todos que já passaram por aqui, de todos que eu estudo, até porque eu estou fazendo o livro, o meu livro sobre 75 anos da televisão brasileira, eu e o Mauro Alencar, né? Eu vou mostrar os gigantes da TV, os 350 nomes mais importantes do país que, através dos seus personagens, criaram um impacto socioeconômico e político na sociedade. Obviamente que você está. Né? É um coffee table, uma coisa que vai sair em espanhol também, é uma coisa muito... Vai ser uma referência. Pós-fácil do Boni, pré-fácio da Patrícia Kogut. Ainda vamos nomear as principais novelas mexicanas e asiáticas que fizeram interferência na dramaturgia mundial. Um livro muito importante. Com toda humildade, digo isso, é um livro muito importante porque é muito fruto do meu estudo que eu venho há anos fazendo, até para mostrar a mudança drástica na composição da dramaturgia brasileira, que eu acho que refere completamente no Ibope, em função da ausência dos grandes nomes e personagens estratégicos na faixa etária que sempre segurou 40 mais, que vai de 40 a 80. Então é uma defesa que eu tenho, que eu acho que a perda da audiência está ligada à perda da qualidade e à perda da importância dos personagens estratégicos na novela com a maturidade que eu acho que sempre foi. É um trabalho lindo que você faz com relação ao etarismo. Então, eu estou assim... quando eu fui estudar você... Estou falando tudo isso porque quando eu fui estudar você hoje, para mim, totalmente, você virou top 5 como referência até nos meus cursos, de como um ator permeia pelos grandes nomes em quantidade e em personagens dentro da história, não são periféricos, principais, e com uma característica de diversidade de composição muito grande. Então, é um exemplo, Erson, de carreira de verdade. Assim, é para você se lisonjear muito. Eu ouso te dizer, estatisticamente falando, em função do meu estudo, que você está em 5% em forma de composição de carreira. Eu vou te mostrar até na prática depois, numericamente falando. Olha, coisa boa. Tem uma autora que você trabalhou, que eu não posso deixar de falar dela, porque eu produzi 6 peças dela que eu sou apaixonado, que é a Maria Adelaide Amaral. Maria Você fez Um Só Coração. Não me recordo de você ter feito alguma novela dela. Você fez? Acho que não. Acho que só não, Um Só acho Coração. que não, foi só essa. Você fez teatro com a Maria Adelaide no momento? Não fiz. E foi só esse único trabalho. Foi. Adoro ela, adorei a versão da Muralha, eu acho ela uma pessoa... Não, eu fiz um personagem que até permeava a Semana de Arte Moderna, estava naquela... Foi um personagem só de época, foi um personagem gostosíssimo de fazer. Muito bom. Tinha aquele ícone, né, que era a Ana Palarósio, né? Ótima atriz, linda e ótima atriz. Faz falta. Faz falta. E você ainda tem João Manuel Carneiro, Cobras e Lagartos. Foi ótimo também. A tua parceria com a Marília surge ali? Eu acho que sim. Eu já tinha feito alguma coisa... Eu já trabalhava com a Marília e eu acho que eu já estava trabalhando com você. Eu tinha tido alguma coisa com ela, não sei que tipo de encontro que eu tive com ela, mas tive um encontro muito empático. Porque a Marília criou uma afinidade com você. Nossa, a Marília era uma... E olha que eu te falo isso, que a Marília não era uma mulher de fácil afinidade. Não era fácil. Porque a gente tinha uma relação, eu olhava para ela e a gente já começava a passar o texto. A Marília era muito disciplinada, ela chegava sabendo o meu texto, o dela e o de todo mundo. Quando ela entrava no set para dirigir, era uma alegria da direção, porque ela estava pronta. Não entrava com o texto na mão. Não estava sabendo tudo. Ela não admitia isso. E eu fazia isso também. Eu faço isso também. Você faz isso Eu gosto também? de entrar sabendo tudo. Eu gosto de entrar sabendo. Durante a cena você não consulta nenhuma vez teu texto? Não. Principalmente com a Denise Carvalho. Denise Carvalho proíbe o texto. Hoje em dia eu nem sei se é proibido ou não. Não. No passado eu sei que alguns diretores não aceitavam. Mas eu gosto de chegar sabendo muito. E ela chegava sabendo muito. Até um dia a gente dava carona, às vezes, um para o outro, aquele caso de Uber e tal. E um dia eu falei assim, Marília, eu estou com uma questão que é o seguinte, eu preciso decorar, eu preciso repetir o meu texto 100 vezes, 80 vezes. Ela falou, meu filho, eu repito 150, 200 vezes cada fala. Aí eu me senti aliviado. Muito bom. Aí eu falei, eu estou no caminho certo. Continuando falando da Marília, vocês nunca tiveram vontade de fazer alguma peça, nada? Eu faria não uma aconteceu peça. Por falta de tempo, né? Não aconteceu porque não coincidiu, mas eu gostaria muito. Erson, você no passado trabalhou numa empresa que não existia a palavra compliance, né? E as mulheres tinham muito assédio, os homens de uma certa maneira também, né? Cada um na sua esfera.
Isso para você, em algum momento, foi algum problema por ter lidado muito, ter sido um galanzão, né, muita sensualidade? Você teve alguma situação que você fala, nossa, hoje, se eu tivesse passado por isso, teria sido conduzido de outra maneira? Eu não tive nenhum problema nessa área. Eu acho que eu tenho uma postura, embora seja contraditório com o meu jeito de ser aqui intimamente, eu tenho uma postura meio séria, Sim. né? Então eu acho que as pessoas também têm um pouco. Você coloca uma carta para ali. É, Naturalmente. não é? Então, a questão de assédio, por exemplo, de mulheres, garoto, eu adorava. Agora, quando tinha, por exemplo, alguma questão com gay, eu aprendi de uma forma delicada e de uma forma até empática fazer o não. Sim. Na verdade, eu nunca precisei dizer o não, era automático. Sim. Eu trato bem, claro, eu olho no olho, respeito, acolho, converso, sabe? Se for o caso, dou um abraço e estou junto. Mas fica muito claro que eu não vai que não é a sua. Não é a minha. E esse é o caminho, né? É esse o caminho. Esse é o caminho. Então, e eu aprendi isso muito com meu pai. Porque eu falei, meu pai tinha muitos valores maravilhosos. Um dia chegou um dos meus irmãos em casa e falou, fulano é todo fresquinho, não sei o quê. Meu pai falou, olha, esse é assunto dele. Não se mete na vida dele, não. Isso é coisa particular dele. Deixa ele ter a vida dele. Não fica incomodando o garoto, não. Faz tudo sopa. Seu pai devia ser uma pessoa muito interessante, né? Muito. Por tudo que você fala, é uma grande pessoa. Ele era antirracista, ele era anti-homofóbico, ele tinha uma visão da mulher, embora ele tivesse o nosso velho machismo estrutural, ele tinha, né? Um velho comunista, inclusive. Mas eu achei até que ele era bastante liberal para o que você está contando. O conservadorismo dele era pequeno. Aí, era pequeno. Né? Naquela época. Aquela coisa de época também. Vivemos um grande momento do cinema brasileiro. Né? Teu último filme foi o Marighella. Marighella. Que é um ótimo filme. Mas adorei fazer. Importante, né? Importante. Você tem vontade de fazer mais cinema? Tá, sempre. Cinema. Você valoriza o cinema nacional? Você tem visto? O Malu, do meu filho. Malu. Não, mas você tem o hábito de sair para o cinema, de ver? Sempre tive. Tem gente que está muito vendo ali no stream, esperando entrar, está com preguiça. Eu acho importante a gente estimular a tela grande. A tela grande é muito. Porque o cinema ainda não recuperou a bilheteria para o ano passado. Eu tenho uma história com a tela grande que é o seguinte: uma vez, com 7 anos, eu fui numa cidadezinha do litoral do Paraná, Paranaguá, eu morei lá. E eu fui até o banco do meu pai era bancário, trabalhando no banco, eu fui lá com o pai, posso ir no cinema? Com 6, 7 anos. Ele falou, dá um dinheirinho para mim, ali, por cidade pequena, não tinha problema. Eu fui para o cinema sozinho e assisti Cici Imperatriz. Foi uma coisa muito fascinante para mim, porque eu fiquei profundamente apaixonado pela Cici. Home Schneider. Você tinha quantos anos? 6 para 7, Paranaguá, 6 para 7. Muito pequenininho. Muito pequenininho. Meu pai me deixou ir sozinho. Era um outro momento na vida, né? Com 6 anos? Com 6 anos. Fui a pé até o banco dele. Pai, posso ir? Pode ir. Toma aqui. Então, fui lá no banco, assisti sozinho. Foi um fascínio. Mas um fascínio misturado com uma paixão por uma mulher linda, que era Home Schneider. Essa história é o cinema paradiso. Mas fiquei doido por ela. Eu me lembro, eu saí do cinema com uma alegria incontida que eu não sabia do quê. Mas era aquilo, era aquela mulher linda. Depois eu fui entendendo, né? E aquela coisa enorme, aquela tela iluminada enorme, que não tem vida, mas tem vida pra caramba. Aquilo foi muito fascinante. Então, um cinema é muito forte. Na época da década depois, assim, de adolescente e até os meus 25 anos, a gente via todos os filmes de arte. Todos, os Fellini, os Visconti, Antonioni, Truffaut, tudo a gente via. Os americanos também, inclusive. Mas você via muita influência por causa da influência do seu pai ou era uma coisa cultural? Meu pai levava a gente ao cinema de arte, só tinha um cinema de arte em Curitiba, o do Colégio Santa Maria. Seu pai pegou você virando ator? Pegou. Mas ele conheceu o Erson, um cara famoso? Sim, ficou orgulhosíssimo. Que bom. Que bom. Ele até exagerava. Ele, de repente, botou lá, eu tinha gravado uma novela, os imigrantes, ele botou os imigrantes e falou assim, olha como você está bonito, como você está bem, meu filho, todo orgulhoso. E a sua mãe vai até quando? Pega você até quando? Minha mãe faleceu em 21. Minha mãe pegou tudo. Sua mãe pegou tudo, então. Pegou tudo. Que bom. Ela faleceu com 89 anos. Que bom. Em 2021. Então ela faleceu na pandemia. Na pandemia. Uau. Ela estava com várias questões. Não foi Covid?
Também. Também? Também. Ela foi internada por causa de uma pedra no rim, na vesícula, aliás, muito forte, que tinha que tirar porque estava pegando a coisa. E aí ela, quando entrou no hospital, detectaram Covid. Deve ter pego de algum cuidador dela, você vai saber. E aí, mas ela tinha que operar. Então operou com Covid e morreu. Não teve jeito. Não é possível. Teve jeito. Mas com 89... Você ainda teve a honra de trabalhar com o Paulo Gustavo. Muito, Um gênio, você fez os 3 filmes. filmes. Né? Foi bom ter feito aquela comédia? Foi muito bom. Que fenômeno, não? Foi um encontro, né? Foi um encontro. Uma pessoa generosa, uma pessoa gostava de trabalhar, tinha um humor fantástico, tinha uma genialidade no seu trabalho Eu sempre conto aqui que o primeiro filme, Minha Mãe é uma Peça, foi um encontro meu, dele e da IAFA, às 7 horas da manhã, no Garcia Rodrigues. Nossa. E eu apresentando a IAFA, o Paulo Gustavo, a IAFA não tendo noção ainda muito da carreira do Paulo. O Paulo só tinha feito o Divã e a peça para 400 pessoas na época. Não era uma peça de 3 mil lugares. Mas ela apostou nele e deu tudo muito certo. Mas nunca ninguém poderia imaginar que o Paulo chegaria onde chegou. Né? Ele foi muito além de onde a gente achou que ele poderia ir, devido à genialidade dele. E ele teve coisas fantásticas além da Hermínia. A Senhora dos Absurdos era uma crítica maravilhosa. Esse programa, crítica com humor, né? Você vê como as pessoas são. Quando eu liguei para a Globosat na época, né? Para o Multishow, falei, tem um ator aqui, tal. Não, a grade está lotada. Falei, me dê 15 minutos. Levei o Paulo Gustavo, levei a IAFA na sala do diretor da época de programação. Paulo fez um stand-up de 15 minutos, saímos de lá com o contrato. Coisas de Paulo, né? Coisas de Paulo. Literalmente, ele fez um stand-up de 15 minutos, o diretor falou, então, podemos... Eu falei, mas a grade não está fechada? Aí ele falou, não, nós vamos gravar o piloto semana que vem. A história é literalmente essa. A grade abriu. A grade abriu. Muito bom, né? Vamos falar agora dos seus últimos trabalhos mais recentes. Vale Tudo. Foi bom voltar à emissora, fazer novela, foi muito bom, diferente. Encontrei pessoas fantásticas, Marcela Chigali, a Karina Telles. Amo Karina Telles. Acho ela uma gênia. Gostei de estar lá com o pessoal, gostei de fazer um personagem diferente do que eu faço sempre. Um português, quer dizer, ele não chegava a ser tocar sotaque, mas ele tinha toda uma formação de Portugal, ele tinha todo um jeito mais sério, mais... Sentiu muita diferença de voltar à emissora depois de muitos anos? Senti bastante diferença. Tá? É um outro momento. Não sei, eu acho que eu tenho a impressão que eles fizeram uma batelada de economia em tudo. E foi roupa, lanche, tudo. Tudo. Você acha que isso interfere na qualidade do produto? Olha, eu acho que na contratação de profissionais, possivelmente, né? Você vê que os grandes atores estão trabalhando menos. Os atores que fizeram a televisão brasileira, a história da televisão brasileira, estão trabalhando mesmo, por questão de idade, que você tem um trabalho lindo com relação a isso. E até com os autores também, de uma certa maneira, né? O não aproveitamento dos mais velhos é uma questão meio que universal, né? Sim. E é uma questão a ser debatida. Aqui acho que ficou mais acentuado. No Brasil? No Brasil. E acho que antes da hora, porque hoje você 50 a mais está muito raro já. E não era essa a estrutura das novelas. Você tinha avô e avó, pai, mãe, 50 a mais, 60 a mais, em personagens estratégicos no núcleo central. Hoje são muito periféricos. A prova de que o público está carente disso e faz sucesso é Dona de Mim e o sucesso da Sueli Franco, que virou a protagonista da novela. E foi feita a pesquisa na Globo essa semana. O personagem mais carismático e querido do público, Sueli Franco. Eu fico muito feliz de ter uma atriz com 85 anos né, fazendo esse sucesso, porque isso avaliza o que eu venho dizendo aí da última década. Eu falo isso todos os dias. A consistência está ali. Está ali. A diversidade com etarismo não é diversidade. Da mesma maneira que o ator preto está tendo uma reparação histórica e adquirindo seu espaço devido, a gente não pode abandonar num equilíbrio, uma hegemonia, quem fez e construiu a televisão brasileira e que é com quem o público se identifica. E resgatou e tem a fidelidade da audiência, né? A verdade é essa. E tem uma questão que eu sempre falo, que eu sempre penso, que a propaganda, né, que o sistema capitalista bolou e inventou a propaganda tem coisas de muita colaboração com a nossa arte, muita, no cinema, na televisão, etc. Mas tem também um fator danoso, porque a propaganda é dos jovens.
são os jovens. Então, a propaganda vende uma estética, vende uma idade, vende um frescor. Mas nem tudo é assim. Então, o Plínio Marcos falava muito isso, ele era um gênio. A propaganda nos leva a querer a mulher mais bonita, a roupa mais bonita, o carro mais bonito, e a gente nem sempre pode ter. Claro. Né? E aí fica como referência. E os outros? Os outros são a maioria. Nem todo mundo é bonito, é glamuroso. Não é assim Com que... certeza. Né? Então a propaganda tem esse lado também. Mas eu acho perigoso a gente ficar nesse tipo de acomodação de pensamento no mercado, porque não é real. Todo mundo vai envelhecendo, né? E a gente tem que se habituar com o que é real. Hoje eu vi o desfile da L'Oréal no Paris Fashion Week, a Jane Fonda abrindo o desfile com 87 anos de idade. Esse é o mundo moderno de hoje. Foi uma das minhas paixões. Acredito. Mas você pode viver como a Natália Time com 96 anos de idade fazendo teatro. São outros tempos. Hoje, uma pessoa de 60 anos não é mais 60 anos do passado. Né? Os 60 de hoje é o 40 de ontem. Não, e a conversa com uma pessoa que tem essa vivência é um escândalo. Um escândalo. O que ela agrega à vida do outro é imensamente. É só fazer uma pergunta e deixar falar. Por isso que eu bato muito nessa tecla. Pô, temos que ter o encontro de gerações. Isso é que é importante. Não é fla-flu. É encontro de gerações. Exatamente. Né? Exatamente. Você... na Beleza Fatal, que eu adoro essa novela, tá? Eu adoro, eu maratonei desde o dia que eu li. Acho que o Rafael Monte foi muito feliz, porque ele fez uma novela realmente com aquele gancho de série, que terminava o capítulo, a gente tinha vontade de ver o outro, eu maratonei aqueles 40, da primeira leva de 20, logo depois de 20. Você sentiu muita diferença em fazer uma novela no streaming e na TV aberta? Tem muita diferença de produção ou não? Olha, eu tive... Beleza Fatal teve uma série de fatores que deram muito certo. Primeiro é o texto do Rafael Montes, que é muito bom, muito bem elaborado. Ele sacou toda... Com certeza, ele sacou uma brasilidade ali com a Pitanga, com o personagem da Pitanga, a Lola. Uma brasilidade fantástica. Aliás, toda a novela premiada de brasilidade. Isso é muito bom e bem escrito pra caramba. E com também contemporaneidade das questões. Né? Tem as questões moderno, né? Tudo moderno, e sem ser vulgar. Sem ser vulgar. Isso é muito bom. E nós tivemos também a Maria de Médicis, que é uma líder fantástica, bem-humorada pra caramba, divertida, e ao mesmo tempo sabe tudo que quer, conhece televisão. Ela dirigiu estúdio e externa também? Ela dirigia tudo, mas agora tinha uma equipe maravilhosa. Tinha o Matheus Serra, a Giovanna McLean, que tem muita experiência. Também muita experiência. E tinham outros também fantásticos, que eram ótimos. O Caio Blá foi um dos diretores. Ah, dirigiu? Foi. Não sabia. Teve uma cena que falou assim para mim, eu contracenando, mas por que você não faz mais assim? Eu olhei para ele, nunca vi um colega dando palpite pro colega. Aí depois eu fui descobrir que era bom o palpite dele. Eu falei, olha, tá bom, vou fazer. Ainda bem que eu colhi, né? Que eu gostei. A peça é depois eu soube que ele era um dos diretores. Falei, quando ele te deu essa dica, você não sabia. A peça sai por causa da novela, essa convivência da novela? Sim, ele de repente falou assim, quer fazer uma peça comigo? Eu falei, com você eu faço o que você quiser. O que você quer fazer? Eu tenho uma peça aqui, e a peça é ótima. Memórias do Vinho, da Jandira Martins, é ótima. É ótima, uma peça que foi um super sucesso, dá uma alegria. Né? Super sucesso, né? Super sucesso. E me dá uma alegria fantástica fazer. Eu faço um senhor já de bengala e coisa do vinho e tal, pai e filho com as questões, pai e filho também, sim, com as questões diferentes. Agora, voltando ao Fatal de Beleza, a nível de produção, porque assim, ele conseguiu imprimir o produto final, uma qualidade muito forte, muito bem feito, cenário, figurino, né? Parecia que a gente estava vendo uma novela da TV Globo, com produção Globo. E a gente sabe que produzir uma novela é muito difícil. Né? É muito difícil. A estrutura de uma novela requer muito dinheiro, muita gente. Você, na prática, sentiu muita diferença lá ou não? Eu senti uma das diferenças que eu senti, que aliás, a única coisa que não senti como positiva, mas não é culpa de ninguém, é que o streaming trabalha na relação com os atores e com todos, a técnica, com todo mundo, no mesmo sistema de horário de cinema, 12 horas por dia, no Brasil. 10, né? A televisão era 8 mais 1. Agora eles estão até já estão fazendo como streaming, portanto estão fazendo como cinema. Então, 12 horas por dia de gravação é muito puxado. E até não tem inteligência, porque a gente começa a não dar o melhor da gente. O corpo não vai aguentando. Não, ninguém começa a dar melhor, inclusive os técnicos.
e, inclusive, está contra a lei trabalhista. Sim, Então, é uma total. questão delicada. Acho ótimo que você fala É uma isso. questão delicada. Porque trabalhar 12 horas por dia. Ah, Porque mas são você só 2 grava meses. clipes. Mas Não, tá, o quê? equivale a muito mais. Nossa, é complicado. E quando o Juca de Oliveira e o grupo do SATED lá de São Paulo fez a regulamentação da lei de profissão, da profissão de ator, eles fizeram um estudo muito grande, parecido até com quando teve a regulamentação do jornalismo. O jornalismo são 5 horas, porque o cara está trabalhando com o intelecto. É Uhum. difícil, é complicado, é até perigoso você trabalhar Sim. demais com o intelecto. Pode dar um tilt. E tem a E, responsabilidade da informação, né? e o teatro também, você está assistindo o teatro, não. O teatro não tem essa hora toda. A televisão também, o cinema também. Você tem um horário em que você está no teu melhor. Depois você está buscando energia de onde não tem, buscando criatividade de onde não tem mais, chega uma hora que acaba. Mas o sistema do lucro não quer saber disso. Sim. Né? E Nós isso temos muitos itens para vencer, né? pois é. Atualmente, a gente tem muitas frentes, Tem que muitas vai questões. desde a regulamentação do streaming até a regulamentação de trabalho dos atores, a perda dos direitos conexos, Isso é delicado e aí também. vai. São Agora, muitas lutas. Agora, voltando à Beleza Fatal, teve um conjunto de coisas positivas. A produção foi muito boa, muito bem feita. Muito bem Chama Coração, escalada. Coração da Selva. É, Muito boa, o Patrick é um amor. tratamento bom. A questão do horário que me pega, mas não é nem culpa deles, é culpa do Sim. o conjunto está assim. Né? Existe um movimento. Você não viu Beleza Fatal também? Não Não? vi. Você não vê nem série? Não Você não vejo. tem Não nem vejo. ver série? Não. As séries eu vejo, Série, mas não vejo as minhas. Só as suas você não vê. Só as minhas que eu não vejo. Então você também não viu a série da Amazon que você fez. Não fiz. Acho isso muito engraçado. É estranho. Mas tem mais gente. Mas a Natália tem isso também. Agora, filme você vê. Não, olha, eu fui ver o Beijo da Mulher-Aranha depois. Bastante. Não, eu tive que dublar. Na época era dublado. Eu mesmo me dublei, porque o som não era bom no cinema, na década de 80. Então a gente dublava, eu tive que dublar. Mas o que provoca você? Você não gosta de se ver? Eu sou muito crítico. Você Você tem um pelinho saindo poderia aqui ter para feito melhor o tempo inteiro. Tudo, fisicamente, Engraçado mas isso. principalmente interpretação. Por que eu não fiz aquele jeito? Burro. Me Muito cobro. engraçado. Antes da gente falar de teatro, que eu acho que tem essa pergunta antes. É só uma paixão ou eu estou equivocado? Entre teatro, cinema e televisão. Teatro é uma paixão. Porque eu sinto que você nunca parou de fazer teatro e você acho que está sempre buscando fazer bons textos, né? Uhum. Você tem essa inquietude dentro de você. Tem ator que não tem isso, tem ator que vai ficar com a idade, vai ficando preguiçoso com o teatro. Não quer sair de casa no final de semana, todos os finais de semana. Acho que você é o contrário, né? Você gosta desse encontro. Quando você teve o câncer, em 1999, né? Isso. E a tua história, Suzana na época me contou, acho que ela ajudou muito na tua salvação, né? Em te salvar, né? No processo de descobrir tratamento. Suzana? Suzana, sim, né? muito. Isso mudou o teu olhar da vida? Com certeza. Você teve alguma mudança que você fala assim, depois desse episódio, eu passei a lidar com a carreira, com as pessoas de uma outra maneira? O que você poderia me dizer da experiência que você trouxe disso? Tem a coisa de você começar a ver a morte. Né? Eu tinha 43 anos, eu não estava ainda. Né? Muito moço. Eu não tinha essa questão. De repente eu vi a possibilidade de eu ir embora. Mas eu também tinha um conceito de morte muito interessante que veio lá do meu pai, de encarar, é isso mesmo. E tem a dialética, né? Não existe a morte se não existe a vida. Sim. E vice-versa. Não existe a vida se não existe a morte. Toda a vida acaba. Então eu sempre tive esse tipo de postura. Agora, a realidade bate de outro jeito. Isso é racional, mas a realidade bate de outro jeito. E eu comecei a ficar um pouco mais... Aos poucos, eu fui ficando mais leve. Fui ficando um pouco mais acolhedor. Essa coisa que eu já tinha um pouco de mais empatia, de querer mais alegria, de querer poder olhar para as pessoas e ouvir, conversar, e ser ouvido também. Sabe, ficou uma coisa de maior alegria de viver. Você gosta de escutar o outro? Gosto. Gosta? Gosto, escuto sempre. E volta e meia eu falo para alguém, você me disse um dia, como é que você lembra? Eu lembro. Coisas importantes, principalmente, eu lembro. Você acha que a gente está se escutando menos? Eu acho que o mundo está se escutando menos. Né? O mundo está se escutando menos. E está tendo um decréscimo na questão cultural e educacional, que é uma coisa que preocupa.
a educação também, principalmente não, também, né? Mas E você leva essa questão para os teus filhos, para dialogar com eles, ouvir muito os seus filhos e levar culturalmente o máximo que você pode para eles? eu também? ouço, eles são meus conselheiros. São? Acho que como eu sou também pai, né? Eles são meus conselheiros, são meu pai. Não acho não, pai. Eu sinto o Lucas é um filho muito orgulhoso desse pai. E eu sou orgulhoso dele pra caramba. Ele Eu fala, conheço ele ele bem. fala de você de uma maneira bonita. Eu acho bonito como ele fala desse pai. A gente sente que tem um amor ali muito profundo. É, meu amigão. É um E o barato Pedro isso. também. Pedro é um amigo. Pedro é meu confidente. Lucas e o Pedro são meus confidentes. Barato isso. A Luísa menos porque ela está fora. Sim. Sofia porque é pequenininha. A Laura porque mora em São Paulo. Então, O clã masculino está bastante está mais perto. Vamos agora falar aí, então da sua peça do Miguel Falabella, né? Que é uma peça que eu fui ver, que eu amei, Sabedoria dos Pais. Miguel é um gênio, como ele sabe captar, né, a humanidade. Ele é humanista, né? Ele é humanista. Eu fiquei muito maravilhado com você, a Natália, com a química. A Natália é gênia, porque ela tem uma coisa muito peculiar na maneira dela de interpretar, né? Ela é muito real. Ela é muito real. É muito sincera. Muito sincera. Né? E vocês fazem um casal muito bonito, né? Duas figuras bonitas de se ver, né? Vocês estão muito bem. E não, é teu primeiro trabalho com o Miguel? No teatro? Sim. Primeiro. Como surgiu essa ideia? Quem teve a ideia? O Miguel e a Natália são amigos há muitos anos. Desde a partilha lá, na vida toda. E foi diante da partilha, inclusive. Eles são amigos e eles sempre quiseram fazer mais uma. Ela fez mais uma peça dele depois e tal. E eles estavam embrionando embrionando é uma palavra, não sei se existe esse verbo, mas tinha um processo embrionário ali de fazer uma peça. E eles decidiram que ia ser comigo. Mas lá atrás, eu sem saber. E nos encontros que eu tinha com a Natália, vamos fazer uma peça junto. Eu falei, pô, vamos, a hora que pintar, vamos fazer uma peça. Já tínhamos feito 2 novelas, nos deram muito bem. E o Miguel muito ocupado. O Miguel passou um tempo agora na Europa, fazendo teatro em Portugal, e já está com a Marisa Hort fazendo outra, vai estrear agora dia 10. Novela, está fazendo uma novela também. E ele escreve novela, ele escreve cinema, ele escreve teatro, ele dirige os 3 também. Ele faz palestras. E tudo ele faz bem. Tudo ele faz bem. E aí eu encontrava de vez em quando eu morava no Leblon ainda, a Natália, ela e o marido, o Rodrigo, uma pessoa fantástica também, e ela falava nisso, vamos fazer, e ficava me dando um toquinho, eu falava, vamos fazer. Então, um dia ela falou do Miguel, eu falei, porra, Miguel, você e o Miguel, tá tudo certo. Né? E até que começou a pintar, e ela começou a me convidar, eu já sozinho. Então, ela é muito acolhedora. Então, ela chama os atores para fazer um jantar na casa dela, um Natal na casa dela. E a gente começou Mas esse Miguel... texto foi criado a 4 mãos? Não, foi só Miguel. Só Miguel. Miguel mandou 10 páginas para a gente. E nós, eu falei assim, Natália, a gente só tem essas 10 páginas, vamos estudar ela. Vamos, ela topou. Ela até fala assim, você é obsessiva também, vamos lá. Então, já começamos nas 10 páginas. Daí depois veio mais 10. Aí mandamos nas 10, que começou lá nas 2, sem o Miguel, só para a gente começar a trabalhar. Quando o Miguel chegasse, já ter alguma coisa já um pouco adiantada. Aí o Miguel mudou todas as 10, botou outras 10, a gente, meu Deus, vamos lá, vamos estudar essa daqui. E ele foi escrevendo e foi mandando para a gente foi estudando na medida que ele escrevia. Um processo maravilhoso. Mas o ensaio, quando começa, até a peça está pronta. Não, o ensaio quando começa... Não, estava escrita? Não, já estava escrita. Quando começou o ensaio. Na verdade, o Miguel começou a vir no nosso ensaio quando faltavam ainda umas 20 páginas, não sabia o final. E ele foi dentro daquilo que ele já tinha escrito, olhando a gente como fazia, e aí foi escrevendo o final já mais baseado ainda na gente. Ele escreveu baseado na gente. Mas quando ele viu a gente falando, ele aí conseguiu... O final, para mim, foi uma surpresa. Porque eu vou dar um spoiler aqui, então não preste atenção no que eu vou falar. Eu não esperava que eles voltassem. Mas estava tudo indicado, não estava? Você sabe que eu não achei? Eu achei que eles iam ficar amigos. Eu achei que ia mostrar assim, olha, a vida seguiu, mas nós somos maduros, mais que é mais comum. É mais comum. Eu não achava que eles iriam se reapaixonar. Né? Eu achei lindo, eu acho que ficou super fofo. É a coisa do Miguel que ele quer falar, o recomeço é possível. O recomeço é possível. Entendeu? É possível, o amor é possível na nossa idade, né? A paixão, Vocês o sexo é trouxeram possível. ali informações de vida para o texto ou não? Nós temos a idade.
Mas então, vocês palpitaram as situações? Ah, sim, algumas coisas. Agora o Miguel ele é muito completo. O É, Miguel ele sabe tudo. Ele sabe Miguel é tudo. muito bom, entendeu? De repente ele fala assim, Edson, fala assim, tá, 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 e me diz a frase. Eu faço, é uma gargalhada. Ele sabe atingir o Ele público. sabe. Então tem uma coisinha lá que ele fala de um perfume, que isso aqui vai ser uma gargalhada. É uma gargalhada. Ele sabe, ele conhece, ele sabe atingir o público. E é peça, né, Erson, para anos. É peça para ficar em É cartaz. para ficar em cartaz. A gente sente que é peça para Rio, São Paulo, Pra anos, Brasil, São Paulo, exatamente. Portugal, provavelmente. É peça para fazer. Atinge todo mundo. todo Você mundo. decora muito fácil, Não, agora eu tenho que trabalhar mais ainda do que naquela época que eu falei para a Marília que eu fazia. mas você não usa ponto. Não. Nunca. Não uso ponto. Nunca usei ponto. Eu acho decorar difícil. É difícil. Marília detestava decorar. Pois é, mas ela decorava pra caramba. Decorava muito e ela tinha um método muito dela, né? Uhum. Que ela gravava as falas para ela. Eu faço isso. Você faz? Eu gravo e ouço, e aí gravo de novo. E o fato de gravar é forte, porque você está transmitindo, está emitindo para um aparelho, e depois você vai ouvir e vai se criticar. E aí você vai melhorar, e aí grava de novo. E isso é muito bom. E você faz isso em qualquer teatro, cinema, televisão? Sempre você se grava para você? Sempre fiz. Não assim, não é a base. A base é conhecimento, entendimento, repetição, para como é que fica. Não, aquilo lá pode ser melhor. Agora, isso aqui é um complemento fantástico. Você se ouvir antes, porque isso já quebra todas os medos, as timidez. Ai, será que eu estou bem? Não, você já viu ali. Não, tá, aquele não está legal, aquilo está, pronto. E o Miguel é um diretor que deixa vocês trazerem coisas? Deixa. Tem liberdade. De repente, Natália fala uma coisa, ótimo, põe, pode voltar. Não, isso não vai funcionar. Ele sabe que não vai funcionar, então ele controla bem. Você fez um espetáculo com a Ângela Vieira, que eu adoro, Love Letters. Adoro. Eu vi Cartas de Amor. Cartas de Amor, que eu vi com a Vivi e o Zara, a primeira montagem. E também Lida? Lida. A escrivaninha em cada canto do palco, e depois teve a montagem de vocês. Foi uma pena que acho que não veio Rio de Janeiro, né? A gente não fez Rio de Janeiro, a gente fez... Eu vi São Paulo no Teatro Vivo, a gente fez Teatro das Artes. Chegou a fazer aqui? Eu fiquei como eu vi em São Paulo, eu fiquei com isso na cabeça. Um texto completamente atemporal, que pode ser feito sempre. É uma peça que pode ser a qualquer momento. E eu fiquei preocupado de ser uma peça lida, mas pegava o público do mesmo jeito. Muito bem. Texto bom. Texto é bom, A comédia é uma questão que eu acho que nem todo mundo sabe fazer comédia. Você fez boas comédias. Eu adoro A Pulga Atrás da Orelha. Nossa, adorei fazer. Acho que é um dos melhores trabalhos. Adoro Três Homens Baixos. Difícil, complicado. Difícil. Recentemente, inclusive, fui visitar Gracindo. Bonitinho, adoro Gracindo. Você sabe que eu fiquei muito emocionado, né? Porque o Gracindo com Alzheimer muito avançado, não está reconhecendo mais quase ninguém. E a Daisy falou, venha. Eu falei, mas ele não vai me reconhecer. Mas vem, de qualquer maneira. Não reconhece mais quase ninguém. Você sabe quando eu entrei, ele me reconheceu imediatamente. Foi uma emoção, porque ele gostava muito de mim. Nós éramos muito amigos. Ele visitava para brincar com o meu cachorro no escritório. Foi uma choradeira, né? Eu, Mauro Alencar, eu fiquei muito feliz com aquele amor. A Daisy falou, ele guardou em algum lugar do cérebro dele essa relação. Sim. E ele ficou 2 horas comigo agarrado e olhava para mim e dizia, eu sei quem você é. Foi muito impactante. Foi um grande amigo. Um grande amigo. Ele me chamou para dirigir. Vocês fizeram muitas coisas, né? Fizemos, eu acho que 3 coisas. 3 Homens Baixos, A Pulga e Os Órfãos. Os Órfãos, que depois mudou de nome, tinha um outro nome. Você acha difícil fazer comédia? Eu acho um barato fazer comédia. Agora, eu procuro a comédia do texto. Eu não procuro a comédia de eu ser palhaço, de eu fazer gracinha. Eu procuro ali, no timing. No timing do que está sendo dito. Porque a comédia, o autor escreve como comédia. Então, você tem que falar de um jeito que aquela comédia que ele escreveu passe. Sim. Eu respeito muito o texto. E é um desafio gostoso. Sim. Outro dia teve uma fala que eu falava, dava uma pausinha e falava. Aí eu falei, não vou dar pausinha. Fiz gargalhada. É uma delicadeza. Então é um trabalhinho gostoso de pesquisa. Mas esse é tipo de quem conhece o público.
Tem que fazer muito teatro para ter essa sutileza. E também tem muita intuição. Muita intuição. Muita intuição. Eu acho que a intuição... Não é todo mundo que tem essa filigrama de interpretação. Você sabe a reação ali, porque a tua experiência diz por isso. A gente eu acho que tem uma ausência desse autor de comédia atualmente muito grande. Porque Miguel já é um ícone nosso, Juca de Oliveira é um ícone nosso, mas os comediógrafos estão sumindo. A sua peça que você está fazendo é uma comédia. É uma comédia dramática. Tem uma parte mais triste, mas é uma comédia. A gente tem muito poucos autores hoje que retratam a vida. Eu acho que não tem essa renovação desse estilo de autor. Miguel, com certeza, nada muito sozinho aí. A gente, né, que é difícil. E você escrever de uma maneira que fique elegante, que não fique piegas, né? Que essa é uma característica muito forte do Miguel. Ele tem o lúdico o tempo inteiro. O tempo inteiro. O teu espetáculo tem o lúdico o tempo inteiro. O tempo inteiro. E ele é tudo criação dele, as cadeiras. É dele, os as pais, tudo dele. Ele foi criando. Ele primeiro criou uma sala e tinha poltronas e sofás. Ele chegou e falou: não é nada disso, devolve tudo. Vamos botar 50 cadeiras. Mandou comprar 50 cadeiras e, de repente, ficou um cenário ótimo. Com aqueles painéis e aquelas cordas, ficou lindo. Ficou bonito. Ficou elegante. Eu passei os primeiros 5 minutos, que eu quero entender tudo sempre, né? Tentando entender por que tanta cadeira. Depois de um certo tempo, eu entendi que é uma liberdade poética. Né? Ele é um autor. Algumas eles usam, outras não. É o teatro, é o cinema, a mudança de casa. Qualquer coisa. Eu fiquei pensando, será que eles vão usar essas cadeiras? Depois eu entendi a proposta e eu gostei muito da proposta dos vídeos. Né? Fica muito elegante. Fica muito elegante. Estamos chegando ao nosso final, vamos ao nosso quadro Dicas de Leitura. Opa! E eu quero saber o porquê que você trouxe essas dicas aqui para a gente hoje. Olha, isso aqui é uma obra-prima. Isso é uma coisa que, de falar, me emociona. Foi enredo de carnaval. Exatamente, foi enredo de carnaval. Mas a leitura são 900 páginas. Você olha e fala assim, meu Deus do céu, vou ler 900 páginas. Eu engoli, mas eu engoli porque é uma aula de várias coisas, uma aula magna de várias coisas. Primeiro, de brasilidade. Segundo, de racismo. De racismo mesmo. E de história do Brasil. E é de um jeito que a autora consegue fazer exatamente como a personagem pensa. Então, a narração vai de acordo com a idade da personagem. Quando é criança, é muito emocionante a menina, né? Que é a protagonista. Olha, acho que é a coisa mais impactante que eu já li. E você vê que ter muitas páginas, às vezes, não quer dizer nada. Quando é bom, nada, eu engoli. Quando eu estava acabando, eu falei, sabe aquele que se fala? Eu acho que esse é um livro, eu também li, eu acho que é um livro que tinha que ser adotado nas escolas. Eu também acho. Esse é o famoso livro que tem que ter o seu lugar cativo nas escolas. Porque de uma brasilidade absoluta, a história do Brasil está inteira lá e muita humanidade, muita sensibilidade. Essa autora... Eu adorei você trazer esse livro. Você tem uma outra dica, é isso? Tenho. Manual Mínimo do Ator. Sabe que eu não li esse livro? Esse é um autor que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura depois desse livro aí. E ele tem ótimas comédias. E ele é um dramaturgo que ganhou. São poucos dramaturgos que ganharam. E eu fiz 4 peças dele. Eu sou o ator brasileiro que mais fez Dario Fo. A Pulga é dele, não? Não, a Pulga era Feidor. Eu fiz com ele, com o Guarnieri, o Pegue e Não Pague, Não Se Paga, Não Se Paga. Até Bette Mendes estava também. E Renato Borg estava também, uma peça que é uma obra-prima. Fiz dele também uma outra que chama Roube um Pouco Menos, que era a corrupção com os cadáveres de um cemitério. Uau. Então, até o cemitério tem corrupção, roubo de cadáver e não sei o quê. Isso existe até hoje. E é uma obra-prima, embora tenha cemitério, ele é muito engraçado. Ele faz críticas com humor. O tempo todo com humor. Ele é um humor ácido. É forte. Tem um lado anarquista também. Eu gosto muito. Fiz uma peça da Franca Rame, da mulher dele, chamada Um Casal Aberto Manontropo, com Malu Rocha. Um grande sucesso, né? 4 anos em cartaz. Eu lembro. Sucessão. A tradução é sempre sua, Erson? Como? A tradução é sua? Não, nesse caso foi do Roberto Vinhati. Do Vinhati? Foi do Vinhati. Ele que dirigiu? Ele que dirigiu. Eu fiz com ele uma Rosa para Hitler. Foi ele. Gosto muito dele.
Maravilhosas dicas. Vamos à minha dica, então. Adélia Prado. Eu sou completamente apaixonado por Adélia Prado. Eu acho ela uma poetisa muito moderna, uma mulher muito moderna. Eu acho que eu tenho ficado encantado com as entrevistas dela, porque ela fala abertamente sobre sexo, sobre religião. E é maravilhoso uma mulher de quase 90 anos de idade ter esse tipo de pensamento tão moderno. Opa. Eu acho ela muito necessária. Você gosta de poesia? Você lê? Gosto de poesia. Mas leio pouco. Lê pouco? Leio pouco. Eu ia até te falar aquela hora que, dos 15 aos 25, eu li tudo que tinha. Entrei no Clube do Livro, eu lia tudo, era Huxley, era Hermann Hesse, era Machado de Assis, Isso dos tudo. 15 aos 25 anos. Aos 25. Aí depois eu comecei a ter filhos, comecei a casar e comecei a ter que trabalhar. Faltou tempo. Eu quero passar com você o meu quadro das minhas 15 dicas que tem nos meus mandamentos no meu livro. São dicas que fazem muito sucesso. E eu vou ler para você as minhas dicas e eu queria que você dissesse se você concorda. Coloca as dicas aqui, por favor. Gerson, esses são os meus 15 mandamentos do livro Ser Artista. Fazem muito sucesso. Eu vou ler para você. Tá. Você pode acrescentar, pode discordar. Tá. É uma análise que cada um reage de uma maneira. Então, o primeiro é: amarás a arte sobre todas as coisas, não tomarás o nome das estrelas em vão, santificarás os espetáculos de teu público, honrarás teu texto e tua fala, não matarás o talento, não cometerás atos mesquinhos, não roubarás a cena conscientemente, não mentirás nas redes, não cobiçarás o papel do próximo, respeitarás tua vocação, adorarás a formação, não explorarás teu filho, dominarás teu corpo, lutarás por causas e não te compararás. Se identifica com algum, com todos, com nenhum? Os mandamentos do ator, os mandamentos da arte, são 15 mandamentos. Eu concordo quase que 100% com tudo. O que você não concorda? O primeiro, amarás os teus filhos e a arte sobre todas as coisas. Que é uma coisa minha, né? Eu sou muito pai. Mas é só, o resto está tudo certo. Não tornar o nome das estrelas em vão. Os espetáculos, o espetáculo é uma sessão, o espetáculo é um santuário, né? É um santuário. A gente está fazendo ali uma Aprendi isso com vocês. Olha, honrarás teu texto e tua fala. O texto é a coisa mais importante que tem para o ator. É a história, qual é a história. O talento tem que ser reverenciado sempre. Né? Atos mesquinhos são feios de qualquer maneira, principalmente com atores com palco. Você não pode roubar a cena do teu colega, você não está sendo justo. Esse mandamento é o que mais dói aqui. Né? Todo mundo que senta, 90% fala isso é inaceitável. Porque quando a gente sente isso em cena, é uma tristeza. Você faz, a expectativa do outro faz... É muito agressivo. Não mentirás nas redes, é melhor não mentir mesmo, até porque hoje em dia, inclusive, você pode ser cancelado. Não considerarás... Não, faça o seu papel, não precisa do papel do próximo. O papel do próximo é do próximo. A tua vocação, né, que é uma coisa que vem junto com o talento, mas a vocação é uma coisa específica. Você quer, você gosta, você está a fim de segurar essa onda, isso é vocação. Isso aí. Adorará a formação, ter formação é muito bom, não explorar o filho é óbvio. Dominarás teu corpo. Sim, o corpo é importante para caramba para o ator. Não é ficar fortinho nem nada. É você saber o que você pode fazer com o teu corpo. Lutarás por causas. Isso é muito importante. Sim. Ter causas. O ator ter causa é bom. O ator ter opinião é bom. O ator se posicionar é bom. Não precisa ser radical, né? Não precisa ser nem discursivo. Mas é bom ter uma âncora ideológica. Sim. Não te compararás. Não sei. Às vezes a comparação pode ser positiva, mas pode ser negativa também. Eu coloco essa para dizer por quê. Um dos meus maiores sofrimentos, esses quase meus 40 anos convivendo com o ator, é que eu sinto dois sentimentos muito latentes no ator. Um é o lado persecutório, muito persecutório. Por que não eu? Porque eu, comigo... Por que não me deram aquele papel? Por que deram para fulano? Isso de noite. Já ouvi. De noite. E a outra é a comparação. Eu poderia fazer melhor, eu poderia fazer aquilo. E eu acho que isso é uma prisão. A comparação é uma prisão. Nisso você tem toda a razão. Acho que é preciso as pessoas entenderem que a carreira é singular, que é uma série de fatores que fazem você estar naquele momento, naquele lugar. E quando você fica olhando o terreno do vizinho, a grama do vizinho, você não consegue achar a sua verdadeira felicidade. É verdade. Então eu coloco isso como uma forma de reflexão. Você falando agora, eu jamais coloco para que seja uma coisa que é verdadeira. A minha verdade jamais eu teria a pretensão. É a reflexão. Eu acho que são pensamentos que é para a gente poder discutir, pensar e ficar atento.
para não cair nesses gatilhos. É evitar cair no gatilho. Você tem toda a razão, tem toda a razão. Meu querido, estamos chegando ao fim. Fiquei muito honrado com a sua presença. Obrigado, eu seu também. relato. Nossa, além de você falar muito bem, sua carreira é brilhante. E para terminar, eu quero que você fale para essa câmera e me diga na sua visão o que é ser artista. Ser artista é você se dedicar ao outro. É você entregar teu corpo, tua mente, tua sensibilidade, tua vivência, tua experiência, tudo que você tem para agradar o outro com um conteúdo importante. O conteúdo importante é forte e é importante mesmo. Não basta só você agradar. O glamour é só uma consequência, que às vezes nem tem. Às vezes tem uma mensagem muito mais importante do que o glamour. A estética também é importante, mas às vezes o conteúdo é mais importante que a estética. Mas a arte é tudo. A arte é tudo. Tudo que você fizer com carinho, com delicadeza, com empenho, com amor, isso é arte. A arte tem a ver com artesanato, você trabalha a cada detalhe. Você fazer um sapato é uma arte, é artesanato. E a arte vem daí, do artesanato, é você fazer, você trabalhar, tem que trabalhar bastante para fazer arte. E a arte é linda. A arte atinge a sensibilidade das pessoas, a racionalidade das pessoas, a vida das pessoas. E ela comenta, ela critica e ela evolui as pessoas. É isso que eu acho. Maravilhoso. Gerson, muito obrigado. Obrigado. Um beijo a todos. Muito obrigado. E para vocês, continuem com a gente sempre às quintas-feiras, às 7 horas, no nosso canal do YouTube, Ser Artista Podcast, e agora todo o Brasil pela WePlay Channel, onde você pode ver, conectado numa TV Samsung, o nosso podcast. Um beijo e muito boa noite.